Sob o céu de Salvador, onde o mar pulsa no ritmo do samba e o vento carrega o cheiro do sal, as histórias de amor sempre nascem entre a chuva e o sol. Ali, acredita-se que a primeira chuva da estação não apenas refresca a pele, mas também desperta os corações adormecidos. E naquela manhã, no alto de um edifício envidraçado com vista para a Baía de Todos os Santos, uma chuva assim se preparava para cair ao mesmo tempo que o primeiro olhar entre Isadora Nunes e Rafael Montenegro. Na manhã de segunda-feira, Salvador ainda cintilava com a umidade deixada pela noite anterior. As gotas de água presas nas palmeiras em frente ao prédio do Montenegro Group refletiam a luz do amanhecer, brilhando como pequenos cristais perdidos no mundo. Isadora parou diante da porta giratória automática e respirou fundo. O cheiro de sal misturado ao vento a fez lembrar de sua cidade natal, Lauro de Freitas, onde seu pai, um pedreiro, sempre dizia que uma casa só vive de verdade quando tem alma. Ao entrar no amplo saguão, Isadora sentiu as pernas vacilarem levemente. Ela vestia um vestido bege simples e um blazer branco um pouco gasto, mas cuidadosamente passado. Era evidente que a roupa era um esforço para parecer mais profissional, embora não conseguisse ocultar a honestidade e a ingenuidade presentes em seu olhar. A recepção luxuosa, o piso de mármore e a escultura moderna no centro do saguão a lembravam de que estava em outro mundo, o mundo daqueles que poderiam comprar o horizonte inteiro com uma única assinatura. Senhorita Nunes, uma voz feminina soou, profissional e fria. Isadora virou-se e encontrou uma mulher mais velha, vestindo um tailleur cinza escuro, o rosto severo e os olhos afiados. O senhor Montenegro vai recebê-la agora. Ela assentiu e agradeceu suavemente, com um sotaque baiano doce e macio como uma bossa nova. Quando as portas do elevador se fecharam, Isadora sentiu seu coração bater no ritmo do samba distante vindo da praça lá fora. Disse a si mesma: não é medo, é emoção. A porta da sala de reuniões se abriu, e ali estava Rafael Montenegro. Ele permanecia diante da ampla janela iluminada, de costas para ela, observando o azul profundo do mar que abraçava Salvador. Os cabelos escuros, com alguns fios prateados refletindo o sol, e o terno perfeitamente cortado, moldando sua postura alta e confiante, criavam uma imagem quase cinematográfica. Quando se virou, Isadora reconheceu imediatamente aqueles olhos castanhos escuros, com um toque de âmbar, olhos que não apenas olhavam, mas pareciam atravessar. Senhorita Nunes, ele disse, a voz grave e uniforme, cada sílaba soando como um compasso lento de um bossa nova. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Isadora respirou fundo, pousou a pasta sobre a mesa e tentou manter a voz firme. Obrigada, senhor Montenegro. É uma honra apresentar meu projeto. Rafael sentou-se, entrelaçou as mãos e manteve o olhar fixo nela. Eu revisei superficialmente o material. Interessante. Mas quero entender por que eu deveria escolher você, uma arquiteta que nunca projetou nada para a elite de Salvador, para reestruturar minha cobertura. A pergunta cortou como uma lâmina fria. Isadora sentiu as mãos apertarem involuntariamente, mas em vez de recuar, ergueu o rosto e em seus olhos castanhos surgiu uma chama que nem ela imaginava possuir. Porque eu não construo paredes, respondeu, com voz quente e firme. Eu crio alma para os espaços. Eu acredito que toda casa precisa respirar, e essa respiração vem de quem vive nela. Por alguns segundos, só o vento do lado de fora respondeu. Rafael inclinou levemente a cabeça, os lábios esboçando um sorriso quase imperceptível. A alma do espaço, repetiu, degustando cada palavra. Você é baiana, certo? Isadora confirmou. Sim, Bahia me ensinou que cada casa tem cheiro, cor e som próprios. Rafael apoiou o queixo na mão, observando-a mais do que a etiqueta permitiria. Som? Sim, ela sorriu, com os olhos brilhando. Algumas casas sussurram como o vento do mar, outras cantam como samba. Quero que a sua cobertura cante a própria música. Ele soltou um riso baixo, surpreendentemente suave. Você fala de arquitetura como se falasse de amor. Talvez, ela respondeu, um pouco corada, porque os dois precisam de ritmo e emoção para viver. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. Do lado de fora, o céu escureceu devagar. A primeira chuva de janeiro começou a cair suave, constante,
e cheirando a sal. Rafael levantou-se e caminhou até a janela. Sabe, disse, ainda olhando a chuva. Eu geralmente odeio chuva. Ela me faz pensar nas coisas que não posso controlar. Isadora aproximou-se, olhando para o mesmo ponto. Para mim, disse baixinho, a chuva é um lembrete de que, às vezes, o que não podemos controlar é justamente o que nos faz sentir vivos. Ele virou o rosto para ela. A luz cinza desenhava seus traços, e os olhos castanhos de Isadora pareciam ainda mais límpidos. Nesse instante, Rafael Montenegro, o homem que a cidade inteira considerava frio, racional e imune à emoção, sentiu o coração tropeçar. Ela estava ali, delicada e firme como o vento da Bahia. Algo quente, suave e inexplicável tomou o espaço. Você pode deixar a maquete e o painel conceitual para mim? Sua voz saiu mais baixa, tentando manter a compostura. Claro, ela respondeu, colocando suavemente os desenhos sobre a mesa. Neles havia curvas que lembravam ondas, janelas amplas que recebiam vento e luz-elementos que Rafael jamais imaginara para sua cobertura de pedra, vidro e aço. Enquanto organizava os papéis, um trovão iluminou o céu, deixando o ambiente branco por um segundo. Ela se sobressaltou e Rafael notou o tremor leve de suas mãos. Aproximou-se sem pensar. Você tem medo de trovão? Não, ela sorriu. Eu só lembrei do meu pai. Ele dizia que o trovão é o mar conversando com as nuvens. Rafael parou, olhando para ela como quem reencontra algo perdido, talvez uma versão antiga de si mesmo. O garoto que sonhava em desenhar e não apenas assinar contratos. A porta se abriu. A secretária anunciou. Senhor Montenegro, a reunião com o Conselho de Investimentos começa em 10 minutos. Sim, ele respondeu, antes de voltar os olhos para Isadora. Obrigada, senhorita Nunes. Seu projeto é diferente. Vou analisá-lo com atenção. Ela assentiu, escondendo a frustração por não conseguir interpretar seu olhar. Obrigada por me ouvir. A porta se fechou atrás dela. Rafael permaneceu imóvel, os olhos presos ao ponto onde ela estivera. Do lado de fora, a chuva escorria pelo vidro, cada gota se desfazendo em pequenos rios sinuosos. Ele tocou a superfície fria, como se pudesse tocar a lembrança recém-nascida. A secretária entrou novamente, entregou documentos, mas ele não os viu. Em sua mente ecoava apenas a frase dita por aquela garota baiana, com voz quente como o pôr do sol no Pelourinho. Eu não construo paredes, eu crio alma. Ele sorriu um sorriso raro, difuso, quase involuntário. Lá fora, a primeira chuva da estação caía longa, apagando a linha entre céu e mar, entre lógica e emoção. E, no coração envidraçado de Salvador, um homem acostumado a confiar apenas em números, percebeu que existem chuvas que não molham a pele, mas despertam o coração. Algumas chuvas não molham, despertam. Ele murmurou, sem saber que aquela chuva estava começando a reescrever sua vida. Isadora deixou o prédio Montenegro com os cabelos úmidos colados ao rosto e os sapatos encharcados ao atravessar as poças na calçada de pedra. Salvador se transformava sob a chuva tropical. O vento carregava o cheiro do mar, o sal misturado ao perfume da terra molhada e ao aroma de gasolina das ruas, uma combinação estranha que apenas os filhos desta cidade acham familiar. Ela apertou a bolsa contra o corpo, tentando proteger os desenhos dentro do casaco, embora algumas linhas já começassem a borrar. Apressadamente ela se abrigou sob um toldo e observou as pessoas correndo para fugir da chuva. Todos tentavam escapar, mas ela permaneceu ali, imóvel, deixando que as gotas escorressem por seu rosto. Algo dentro dela se libertara uma sensação estranha, entre medo e alegria, como se o mundo tivesse aberto uma porta que ela não ousava atravessar, mas também não conseguia ignorar. De longe, o som do samba ecoava de um bar na rua. O ritmo do tambor, o pandeiro, o cavaquinho suave e insistente. Ela fechou os olhos e permitiu que a música preenchesse o vazio em seu peito. O som, lembrou-se da pergunta de Rafael. Toda casa tem seu próprio som. Talvez aquela casa, aquela história estivesse nascendo ali, entre a chuva e o samba da Bahia. Um carro preto parou diante dela. O vidro desceu e o motorista falou. Senhorita Nunes. O senhor Montenegro pediu para levá-la para casa. Isadora congelou. Não precisa, obrigada. Eu posso pegar o ônibus.
O motorista, um senhor de rosto bondoso, sorriu levemente. Ele disse que a chuva está muito forte e não quer que a senhora se molhe. Ela olhou para ele e depois para o carro. Parte dela queria recusar para manter distância. Outra parte, a que acabara de despertar, a impulsionou a aceitar. A porta se fechou e, dentro do carro, o cheiro de couro e de um perfume suave a envolveu. No painel estava escrito: Destino, Rua da Graça. Rafael sabia até o endereço do pequeno estúdio que ela dividia com 2 colegas. Ela sentiu surpresa, timidez e, de forma inexplicável, cuidado. O carro avançou pelas ruas molhadas. Pela janela, Isadora observava uma baía diferente. Telhados vermelhos refletindo a chuva, o mar prateado ao longe, vendedores ambulantes se protegendo sob lonas improvisadas. Tudo passava devagar como em uma canção. Ele é realmente diferente, pensou. Rafael Montenegro não era como os outros empresários que ela conhecera, homens para quem só importavam lucro e poder. Havia uma tristeza sutil nos olhos dele, algo indefinido que apertava o peito dela. Quando o carro parou em frente ao estúdio na Graça, Isadora agradeceu ao motorista. Diga ao Sr. Montenegro que cheguei bem e... Agradeço. O motorista assentiu. Ele ficará feliz em saber. A porta do carro se fechou e Isadora ficou sob o pequeno toldo. A chuva ainda não cessara. Ela levantou o rosto para o céu baiano, prateado e cortado por relâmpagos finos. Sorriu discretamente. Sabia que aquela chuva voltaria para visitá-la na memória não apenas como um dia de trabalho, mas como o dia em que seu coração mudou de ritmo. Naquela mesma noite, Rafael ainda estava no escritório. As luzes da cidade se refletiam no vidro, criando um cenário belo e frio. Ele não costumava ficar até tarde, mas aquela noite era diferente. A imagem da garota de voz baiana e olhos límpidos insistia em voltar à sua mente. Sobre a mesa, os desenhos que ela deixara estavam abertos, ainda marcados por algumas gotas de chuva. Um arco representando uma janela voltada para o mar chamou sua atenção. A maneira como ela falava, a fé que tinha em que cada casa possui seu próprio sopro de vida, tudo o confundia. Ele já conhecera centenas de arquitetos, designers, artistas, mas nenhum lhe dera vida. O telefone vibrou. Clarice, sua ex-esposa. Ele encarou o nome, hesitou e deixou tocar até parar. Clarice sempre ligava para lembrá-lo de eventos sociais, festas, convites dos quais ele já não queria participar. O mundo dela era um brilho vazio do qual ele se afastara após o divórcio. E apenas o som de sua voz, naquela noite, o cansaria ainda mais. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando a rua abaixo. A chuva cintilava sob as luzes, estourando no vidro como pequenos fragmentos de vidro. Em algum lugar lá fora, estaria a garota da Bahia olhando o mesmo céu? Rafael sorriu discretamente, balançando a cabeça diante da própria imaginação. Mas, no fundo, sabia que algo havia mudado. Uma linha tênue em seu coração, a que separava razão e emoção, acabara de ser apagada. Ao mesmo tempo, em seu pequeno quarto, Isadora sentou-se perto da janela, enrolada em um lenço fino. Do lado de fora, a chuva batia no telhado de zinco com ritmo constante, como o chachado que sua mãe costumava cantar. Ela abriu o laptop, revisou seus esboços e ajustou alguns detalhes: mais luz, mais vento, mais respiro. A xícara de café esfriava no canto da mesa. Ela não estava cansada, apenas sentia o coração bater mais rápido sempre que lembrava os olhos de Rafael. Talvez ele a esquecesse. Depois daquele dia, para ele, ela era apenas mais uma profissional buscando uma oportunidade. Mas para ela, aquele momento marcara algo impossível de apagar. O celular vibrou. Era sua melhor amiga, Luana. Menina, chove muito aí? Em Graça parece que o céu caiu. Isadora riu e respondeu: sim, e acho que foi a chuva mais bonita da minha vida. Depois apagou a tela. A chuva continuava, suave e constante. Isadora fechou os olhos, apoiou a cabeça na parede e deixou o som da chuva embalar. Em seus sonhos, viu Rafael parado na praia de Itapuã, segurando seus desenhos, o vento bagunçando seus cabelos enquanto as ondas cantavam samba. Ela não sabia que naquele mesmo momento, Rafael olhava para a Baía de Todos os Santos e murmurava: algumas chuvas não molham, despertam. E, como se o céu ouvisse, a chuva lá fora ficou mais suave, mais leve, como uma promessa silenciosa entre duas almas que acabavam de se tocar.
Naquela noite, Salvador dormiu sob a chuva e, em 2 cantos diferentes da cidade, um homem e uma mulher não tinham ideia de que suas vidas haviam começado a mudar por causa daquela primeira chuva. Na manhã seguinte, o céu da Bahia estava surpreendentemente limpo. Gaivotas voavam sobre a baía, as asas brancas iluminadas pelo novo sol. Isadora saiu cedo, caminhando pela rua de paralelepípedos até o ponto de ônibus, levando a pasta com as revisões. O vento carregava cheiro de sal e de jasmim, vindo de um café na esquina. No caminho, ela passou por um jornal pendurado na banca. Montenegro Group abre licitação para novo projeto do Resort Barlavento. Isadora leu rapidamente e sorriu. Talvez essa fosse sua verdadeira oportunidade, mas no fundo ela sabia que, se fosse selecionada, o que mais a animava não era apenas o projeto, era a possibilidade de reencontrar Rafael Montenegro. Ela subiu no ônibus e sentou-se perto da janela, deixando o sol iluminar seu rosto. Salvador despertava vibrante, colorida, cheia de vida. E, em meio às buzinas, às ondas e ao samba distante, Isadora ouviu o vento sussurrar algo. Tudo começa com uma chuva. Ela sorriu, porque acreditava que aquela primeira chuva não apenas molhara seus ombros, mas fizera florescer um destino. A luz do início da manhã atravessava as janelas altas da sede do Montenegro Group, projetando sobre as paredes de concreto cinza um brilho suave, porém frio. O ar na sala de reuniões ainda guardava o cheiro de couro, metal e café forte, o aroma habitual do poder. Rafael Montenegro, como sempre, já estava ali bem cedo. Usava uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando pulsos firmes, e o relógio Patek Philippe brilhava sob o sol. Ele abriu o laptop e revisou novamente o projeto deixado por Isadora Nunes. As curvas suaves, as janelas abertas voltadas para o mar, os espaços desenhados para luz e vento, tudo contrastava radicalmente com os traços rígidos dos arquitetos de renome com quem ele costumava trabalhar. Cada linha parecia ter um ritmo próprio, como o samba sussurrado após a chuva na noite anterior. Rafael colocou uma música para tocar, Chega de Saudade, de João Gilberto, tão leve quanto o ato de respirar. Ele não sabia ao certo por que o fez. Talvez quisesse descobrir se o ritmo combinava com o que sentia por dentro. Senhor Montenegro, chamou a secretária da porta. A senhorita Nunes está aqui. Rafael ergueu o olhar. Não esperava que ela retornasse tão cedo. Peça que entre. A porta se abriu, e, como se a luz lá de fora a acompanhasse, Isadora surgiu. Vestia um vestido de linho azul claro, o cabelo preso, alguns fios escapando ao redor do rosto dourado de sol. Trazia nas mãos uma pequena maquete da cobertura, feita em madeira leve e mica transparente. Quando ela atravessou a porta, Rafael sentiu seu coração falhar um compasso, como acontece quando o tamborim inicia um samba. Bom dia, ela disse, com um sorriso tímido, porém verdadeiro. Bom dia, ele respondeu, a voz mais baixa e grave do que o habitual. Não imaginei que voltaria tão rápido. Por gratidades, eu queria explicar melhor a ideia de ontem, ela disse, um pouco hesitante, e trazer a maquete para que o senhor possa sentir melhor a estrutura da luz. Ele levantou-se e aproximou-se da mesa de reuniões. Mostre-me. Ela abriu a caixa e retirou a maquete. Rafael inclinou-se para observar, e o perfume dela, um toque de jasmim misturado ao sal do mar, se insinuou suavemente no ar. Na maquete, a cobertura era uma espiral que se abria em direção ao oceano, permitindo que o vento atravessasse o espaço. No centro, um grande átrio deixava a luz cair sobre a sala, onde uma árvore simbólica representava a alma da casa. De fato, interessante, ele disse, passando com delicadeza os dedos pelo telhado de madeira. Mas não acha que uma obra assim torna a execução mais complexa e mais cara? Isadora ergueu o rosto, os olhos iluminando-se. Sim, mas às vezes o belo precisa ser protegido com coragem. Sua cobertura tem vista para o oceano, mas vive fechada como uma fortaleza. Eu quero que ela respire. Respire? Sim, ela sussurrou, como se revelasse um segredo. Todo espaço precisa de fôlego. O vento da Baía de Todos os Santos não só refresca, ele traz consigo a alma da Bahia. As pessoas vivem melhor quando cercadas de luz real, vento real, som real.
Sua casa precisa de um samba próprio. Rafael ficou quieto. A palavra samba, dita por ela, soava como música. Ele observou seu rosto, olhos castanhos, cheios de paixão, lábios tensos de ansiedade, e desejou ouvi-la falar para sempre. Você ama tanto a Bahia assim? Ele perguntou. Isadora sorriu. Quem nasce aqui não ama? Bahia é mãe, é batida de coração. Ouça. Ela inclinou a cabeça. Lá fora, através do vidro, o som distante de tambores e vozes vinha de um grupo ensaiando para o carnaval. Esse é o som que quero levar para sua casa, um lugar que possa viver, amar e respirar no ritmo da cidade. Rafael olhou a maquete, depois voltou o olhar para ela. Você fala de arquitetura como se falasse de um amante. Ela riu, leve como um sino. Talvez porque eu não tenha amante, então eu amo meus projetos. Ele sorriu e ela piscou, surpresa. No frio concreto da sala, o ar pareceu amolecer. Rafael percebeu, pela primeira vez em muitos anos, que se sentia leve. Ele caminhou ao redor da mesa e parou atrás dela para estudar a maquete. Se eu escolher você, disse em voz baixa, tem certeza de que aguenta a pressão? A mídia, os investidores, não serão gentis se eu mudar o responsável pelo projeto. Isadora virou-se, ficando muito perto dele. Eu nasci na pressão, disse, com um sotaque baiano arrastado, suave e firme. Cresci em casas que vazavam, onde minha mãe tinha que remendar o telhado a cada estação. Eu sei o que é lutar para manter uma casa em pé. Eu não tenho medo. Rafael a fitou longamente e finalmente assentiu. Eu acredito em você. As palavras ecoaram como um único toque de tambor em meio a um samba. Ela apenas sorriu. Do lado de fora, a chuva reapareceu, fina, leve, quase uma névoa. Parece que a chuva gosta de acompanhar você, ele brincou. Isadora riu. Bahia e eu temos um acordo. Quando estou prestes a mudar algo na vida, ela manda a chuva para me abençoar. Dissef. Ele riu de verdade dessa vez, um som raro naquela sala acostumada ao barulho de teclados e relatórios. Interessante. Talvez a Bahia também esteja me abençoando. O silêncio caiu por alguns segundos. Seus olhares se encontraram. Em algum lugar entre o som da chuva e o bater de seus corações, havia um ritmo, um samba suave, vivo entre razão e desejo. Antes que o momento se prolongasse, a secretária bateu à porta. Senhor Montenegro, o Conselho de Investimentos chegou. Zumas esvais arrando savaro pazessa. Rafael fechou os olhos por um instante, como se voltasse abruptamente ao mundo real. Estou indo, disse, e voltou-se para Isadora. Você pode deixar a maquete. Vou analisá-la com atenção à tarde. Receberá notícias em breve. Ela assentiu. Obrigada, Sr. Montenegro. Quando saiu, Rafael permaneceu ali, observando-a. A chuva cessara e a luz atravessava o vidro, iluminando a maquete. Os reflexos criavam faixas coloridas na parede, dançavam como um samba silencioso. Ele murmurou para si. Ela tem razão. Minha casa não respira. Olhou para a cidade Bahia se estendia diante dele, luminosa, salgada, viva, e ouviu na memória o riso de Isadora, tão suave que derretia concreto. Às vezes, Rafael pensava, talvez a Bahia tivesse enviado aquela mulher como uma canção para despertar o homem que por tanto tempo vivera em silêncio e, pela primeira vez, desejou que o sol não brilhasse o tempo todo. Queria que a chuva voltasse só para ter um motivo de ver ela de novo. A tarde em Salvador seguia lenta e radiante, como um quadro pintado com luz. O sol inclinava-se pelas enormes janelas do Montenegro Group, tingindo tudo de dourado. No escritório do 30º andar, Rafael estava sozinho, o blazer pendurado na cadeira, a gravata solta, o primeiro botão da camisa aberto. A sala, geralmente silenciosa, deixava escapar sons discretos, gotas de chuva ainda presas na marquise, o vento roçando o vidro e, ao fundo, a melodia de samba de uma pequena caixa de som. A maquete de Isadora permanecia ao lado dele, iluminada pelo sol suave. Ele a observava há horas, incapaz de se cansar. As janelas abertas para o mar lembravam os olhos da jovem, profundos, castanhos, sempre refletindo luz, como se guardassem o próprio oceano. Havia algo naquela maquete que o prendia, talvez porque, pela primeira vez, ele via um projeto criado não apenas para ser construído, mas para viver. O telefone tocou. Ele atendeu.
Senhor Montenegro, o conselho o aguarda na sala de reuniões. Sim, estou indo. Rafael levantou-se, ajustou a gola e respirou fundo. Caminhou pelo corredor acarpetado, ladeado por quadros modernos que comprara apenas porque combinavam com o ambiente. Agora, porém, pareciam vazios. Nenhum deles tinha alma assim como sua própria casa. Ao entrar na sala, 10 rostos se voltaram para ele. No centro estava Orlando, o diretor financeiro, quase parte da família Montenegro. Rafael, estamos revisando a lista de parceiros para o projeto da cobertura. Você pretende mudar a arquiteta? E por aquela garota? O tom era carregado de desconfiança. Rafael sentou-se com calma. Isadora Nunes. Ela tem uma visão nova. Quero fazer diferente. Orlando franziu o rosto. Diferente? Vai transformar sua cobertura de 15 milhões em uma galeria de arte popular baiana? Alguns riram baixinho, debochados. Rafael permaneceu sereno, mas seus olhos endureceram. A cobertura é minha, ele disse, e eu escolho quem a projeta. Ela entende algo que vocês não compreendem. Um lar não existe para ostentar, mas para respirar. Orlando suspirou. Eu só penso na sua imagem. Ela é simples demais, sem renome. Se a imprensa souber, Rafael interrompeu, a voz firme. Eu não contrato fama, eu contrato talento. Um silêncio pesado tomou a mesa. A reunião seguiu, mas Rafael já não estava ali de espírito. Quando todos partiram, ele voltou para o escritório, abriu a janela e deixou o vento do mar entrar. Sentiu o sal, a umidade, o rastro da chuva e sorriu. A Bahia parecia sussurrar algo, talvez um incentivo. No fim da tarde, Isadora estava em uma pequena cafeteria na Rua da Graça, bebendo café com leite condensado enquanto observava o movimento da rua. A chuva havia cessado por completo e o céu tingia-se de laranja e rosa, luz escorrendo por cada janela. Aquele era o lugar onde ela sempre ia quando precisava de silêncio. A dona do café, Dona Nair, era uma senhora de voz terna e olhar sorridente. Menina, você está pensando em alguém, né? Isadora riu, fingindo escrever no caderno. Não, só no projeto, mas seu coração sabia que era mentira. Ao pensar em Rafael, sentia uma corrente quente percorrer sua pele. Lembrava-se de como ele olhara para sua maquete com análise e fascínio ao mesmo tempo. Lembrava o riso dele quando ela dissera que a Bahia mandava chuva de bênção. Não deveria sentir aquilo. Ela sabia. Ele era cliente, um homem do mundo dos carros de luxo e festas sofisticadas. E ela, uma jovem arquiteta, ainda pagando prestações do laptop. Dona Nair colocou a mão em seu ombro. Cuidado, filha. Bahia é traiçoeira, faz a gente se perder nos sonhos. Isadora sorriu, triste. Talvez eu já esteja perdida. Naquela noite em casa, ela abriu a janela para o mar. O vento carregava sal e o som das ondas. Acendeu o abajur, ligou o laptop e quase não acreditou no que viu. Um e-mail de Rafael Montenegro. Assunto: Projeto, Penthouse. Senhorita Nunes, gostaria de vê-la amanhã às 9 horas para revisarmos juntos a proposta. Sua visão me intrigou. Acho que está na hora de darmos um passo além. Atenciosamente, Rafael Montenegro. Ela releu as palavras. Um passo além. Não era apenas uma reunião, soava como algo mais profundo. Ela colocou a mão no peito. O coração batia acelerado. A Bahia cantava lá fora. O mar batia como um tambor. E ela soube que não dormiria naquela noite. Na manhã seguinte, Salvador brilhava sob o sol. Isadora vestiu um vestido branco simples, prendeu o cabelo e levou a maquete revisada. Ao entrar no saguão do Montenegro Group, percebeu olhares diferentes, curiosos, admirados. Alguns sussurravam. A garota baiana que fez Montenegro sorrir. O elevador chegou ao 30º andar. Rafael estava esperando sem o terno habitual, apenas uma camisa azul clara com as mangas dobradas. Quando a viu, um sorriso leve cruzou seu rosto. Bom dia, Isadora. Bom dia, senhor Montenegro. Hoje, sem formalidades, pode me chamar de Rafael. Ela hesitou. Rafael. O nome soou íntimo demais nos lábios dela. Entraram na sala. Rafael colocou para tocar Wave, de Tom Jobim suave, elegante, flutuante. Ontem você falou de samba, ele disse. Hoje eu quis senti-lo. Ela riu. O mundo precisa de mais samba, não acha? Começo a acreditar que sim.
Eles revisaram a maquete juntos, discutindo cada detalhe. Ela mostrava como a luz entrava pelas janelas. Ele sugeria novos materiais. Às vezes, suas mãos se tocavam, e toda vez que acontecia, o tempo diminuía. Ao final, Rafael perguntou, quase casualmente, "Você tem planos para o almoço?" "Não." "Almoce comigo, então. Há um restaurante pequeno em Barra, de frente para o mar. Acho que a Bahia aprovaria." Ela o encarou. Havia algo na voz dele impossível de recusar. Tudo bem. Quando saíram do prédio, o sol se derramava sobre o mar. Salvador cantava sua música, e no coração de Isadora, uma melodia nova começava o samba que ecoava no mundo de concreto de Rafael Montenegro. No almoço em Barra, o vento trazia o cheiro do mar e o som das ondas. Sentados na varanda, com copos de caipirinha suando na mesa, conversaram como se o tempo não existisse. Rafael falou sobre os anos no Rio, sobre como se sentia estrangeiro na própria vida. Isadora contou sobre a infância, ajudando a mãe a vender acarajé, e sobre os dias em que desenhava na areia sonhando construir casas. "Você já pensou em deixar a Bahia?" ele perguntou. "Nunca. Eu sou a Bahia. Onde eu for, ela vai comigo." Disse. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse, "Tenho inveja de você. Tenho tudo, menos um lugar ao qual pertenço." Ela o olhou e, pela primeira vez, viu que aquele homem poderoso era profundamente só. "Talvez o senhor só precise abrir as janelas." Ele sorriu, um sorriso surpreendentemente caloroso. "Talvez eu precise que alguém me ensine." O vento soprou, fazendo o cabelo dela dançar, e naquele instante, Rafael entendeu. No mundo rígido de concreto que ele construíra, o samba finalmente começara a tocar, e ele não queria mais silenciá-lo. Pelourinho, o coração antigo e vibrante de Salvador, acendia-se quando o entardecer descia. Cada parede azul, amarela, rosa e vermelha parecia ganhar vida sob a luz morna dos lampiões. O som dos tambores de samba, das vozes cantando e das risadas, escapava dos bares, misturando-se ao cheiro de acarajé frito no dendê e ao aroma forte da cachaça. Todo o bairro parecia dançar, vivo, livre, sem julgamentos. Isadora caminhava pelas pedras centenárias, o vestido de linho branco balançando ao ritmo dos passos. Chegara cedo, um pouco nervosa, mas cheia de expectativa. A mensagem de Rafael, enviada mais cedo, era simples e direta. "Pelourinho, 19:30. Eu quero te mostrar a Salvador que vive fora dos prédios." Ao chegar ao largo do Cruzeiro de São Francisco, ele já estava lá. Rafael vestia uma camisa de seda azul escura, com as mangas dobradas, calças brancas e sapatos de couro macio. Não havia nada do executivo poderoso agora. Ele se misturava ao espírito da Bahia com naturalidade surpreendente. A luz dourada iluminava seu rosto, revelando traços firmes, mas tranquilos. "Você chegou," ele disse. "Em Den Roy. Está de Siguna." "Não quis me atrasar," ela respondeu, um pouco tímida. "Pelourinho é sempre tão vivo." Ele sorriu. "E hoje parece ainda mais vivo." Caminharam juntos pelas ruas antigas, onde música surgia de todos os lados. Um grupo tocava tamborim, uma jovem dançava samba no meio da praça, a saia rodopiando com cada giro. Rafael parou para observar, sorrindo de um jeito raro. "Sabe," ele disse, "no Rio, dizem que Salvador é a cidade da alma. Hoje eu finalmente entendo." Isadora o olhou, os olhos brilhando sob a luz dos postes. "Porque aqui até o ar dança," disse baixinho. Ele riu, a voz grave e sincera. "Estou aprendendo a respirar assim." "E como está indo?" "Desajeitado ainda, mas tenho uma ótima professora." Ela corou e fingiu olhar para longe. Rafael inclinou ligeiramente a cabeça, admirando o sorriso dela meio tímido, meio radiante. Dentro da música, ele sentiu o tempo suspenso. Chegaram a um pequeno restaurante numa ladeira com vista para a Baía de Todos os Santos. As paredes eram turquesa e as portas de madeira branca, velas tremulavam sobre as mesas. O garçom os conduziu a uma mesa à beira da janela, de onde se via o mar cintilando ao luar. "Reservei este lugar porque disseram que daqui dá para ver o céu mais bonito de Salvador," Rafael disse. Isadora sorriu. "E também porque dá para ver o mar." "Exato. O mar e você. Duas belezas que eu ainda estou tentando entender." Ela ficou imóvel por um instante. Não estava acostumada a ouvir esse tipo de elogio, muito menos vindo de um homem como ele.
Não porque não fosse merecedora, mas porque nunca imaginara Rafael Montenegro tão gentil. Serviram vinho branco e uma moqueca de peixe fumegante dendê, leite de coco, pimenta, tudo exalando o perfume da Bahia. Rafael serviu um pouco no prato dela. Está bom? Melhor do que eu esperava, ela disse, os olhos brilhando. O sabor da Bahia é sempre intenso, como as pessoas daqui. Ele apoiou o cotovelo na mesa, inclinou a cabeça e a observou. E você também é intensa, Isadora. Nunca conheci alguém que falasse do trabalho com tanta paixão. Ela riu. Eu não falo bem, eu só sinto. E eu nunca conheci alguém que me fizesse querer sentir mais do que pensar. O silêncio que veio depois não era vazio, mas cheio de algo novo. Da rua, começava a tocar Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes. É melhor ser alegre que ser triste. Isadora se recostou, o rosto banhado pela luz das velas. Essa música sempre me faz sentir a Bahia dentro de mim. E eu, disse Rafael, pela primeira vez vejo a Bahia nos olhos de alguém. Ela o encarou, sem saber o que dizer. Nos olhos castanhos de Rafael havia uma luz verdadeira, não o brilho da ambição, mas o de alguém que desperta depois de uma longa noite. Conversaram durante todo o jantar sobre infância, sonhos, medos, coisas que nunca haviam confessado a ninguém. Ela contou que o pai dizia que cada tijolo tinha alma se fosse colocado com amor. Ele contou que sonhara em ser pintor, mas o pai declarara: pintor não constrói impérios. E você obedeceu, ela disse. Sim, ele suspirou. E perdi a mim mesmo. Isadora pousou a taça, a voz suave como o vento. Talvez ainda dê tempo de se encontrar. Rafael a fitou profundamente. Talvez. Mas só se for ao lado de alguém que me lembre que existe cor fora do concreto. Um vento marinho entrou pela janela, fazendo a vela oscilar. Do largo, o samba ficou mais forte tamborim e atabaque se sobrepondo. Sem pensar, Rafael levantou-se e estendeu a mão para ela. Vamos dançar? Isadora riu. Aqui, no restaurante? Por que não? Ela hesitou, mas colocou a mão na dele. Rafael a guiou até um pequeno espaço entre as mesas, onde a luz da lua entrava pela janela. Colocou a mão na cintura dela, e os dois começaram um samba lento desajeitado no início, mas logo suave como a música que vinha da rua. Alguns clientes sorriram, batendo palmas no ritmo, mas para eles, o mundo desaparecera. Só existiam dois corpos próximos demais, dois corações batendo na mesma cadência. Você dança bem, ela disse baixinho. Só quando é com você. A música subiu e caiu, até terminar. Rafael não soltou a mão dela. Ficaram imóveis, encarando-se, a lua delineando o rosto de Isadora. Nos olhos dela havia algo quente e perigoso, um sentimento que ele não deveria ter, mas que o invadia sem pedir licença. Voltaram à mesa e ficaram em silêncio, ouvindo apenas o mar batendo lá embaixo. Isadora apoiou a mão no parapeito. Rafael a observou e lentamente colocou sua mão sobre a dela. Ela estremeceu, mas não afastou. O mundo pareceu prender o fôlego. O samba virou sussurro, como se servisse apenas para marcar o ritmo de dois corações que finalmente se encontravam. Eu não sei o que está acontecendo comigo, Isadora, ele murmurou. Talvez seja o mesmo que está acontecendo comigo. E ali ficaram, entre luz dourada e música, dois mundos tocando-se não por palavras, mas por um silêncio pleno de significado. Quando saíram, já era noite fechada. Pelourinho seguia vibrante, mas para eles tudo era pano de fundo para uma nova melodia, a que vinha do peito. Rafael a acompanhou até os degraus de pedra, a lua projetando sombras longas. Posso te acompanhar até em casa? Não precisa. Moro aqui perto. Mesmo assim, eu quero. Caminharam pelas vielas antigas, sob lanternas e fragrâncias de café e mar. Na esquina onde se despediriam, Isadora o encarou. Obrigada pelo jantar. E obrigado por me lembrar que o mundo ainda tem música. Vero Saro. Ela sorriu e o coração dele se apertou. Boa noite, Rafael. Boa noite, Isadora. Ele quis dizer mais, mas conteve-se. Ficaram a um suspiro de distância. Depois ela se afastou, seu corpo pequeno sumindo entre luzes e passos, enquanto o samba continuava lá longe, música de uma cidade e de um sentimento crescendo dentro dele. Rafael olhou até perdê-la de vista. Depois ergueu os olhos ao céu brilhante da Bahia. Pensou que talvez Salvador tivesse realmente uma alma
e naquela noite ela lhe falara com a voz de Isadora Nunes. Na manhã seguinte, Salvador parecia recém-lavada pela luz. A chuva noturna deixara o cheiro de terra úmida e brisa salgada. Isadora acordou cedo, o sol entrando pela janela. Ficou deitada por um momento, sentindo a pele ainda impregnada do vento da noite anterior. A imagem de Rafael voltou com uma nitidez suave, os olhos castanhos, o sorriso raro, a mão firme guiando-a no samba. Ela sentou rapidamente, tentando afastar a maré de emoções. Não pode, sussurrou para si mesma. Não deveria. Ele era cliente, alguém de outro mundo. Mas, ao entrar no pequeno ateliê e ver a maquete do projeto sobre a mesa, o coração falhou. Aquele apartamento não era mais apenas uma obra, carregava algo dela. Abriu o laptop, ajustou detalhes técnicos, adicionou mais luz ao átrio. Enquanto trabalhava, a campainha tocou. Era Carla, amiga e colega de estúdio. Bom dia, menina sonhadora, disse ela, sorrindo maliciosamente. Tá com cara de quem passou a noite nas nuvens. Isadora corou. Nada disso. Só estava trabalhando. Trabalhando ou pensando no Sr. Montenegro. Atingida em cheio, Isadora desviou o olhar, mas Carla já se instalara. Eu li o jornal hoje. Disseram que Montenegro foi visto dançando samba no Pelourinho com uma baiana misteriosa. Tem foto, viu? Foto? O coração de Isadora disparou. Meu Deus! Carla mostrou o celular. Na foto, Rafael aparecia sorrindo. A mulher ao lado era apenas uma silhueta de vestido branco, mas reconhecível para quem a conhecesse. Isadora sentiu um frio percorrer a espinha. Isso é um desastre. Calma, disse Carla. A mídia esquece rápido. Você não entende. Ele tem uma imagem a manter. E eu não sou ninguém. Se descobrirem meu nome, vão inventar histórias horríveis. Carla ficou séria. Tem certeza que ele não vale o risco? Isadora não respondeu. Observou pela janela as gaivotas no céu azul da Bahia. Talvez valesse. Mas a que preço? No Montenegro Group, Rafael tomava café enquanto lia o jornal. A notícia era pequena. Na terceira página, o poderoso empresário Rafael Montenegro é visto dançando samba com uma jovem desconhecida no Pelourinho. Fontes dizem que a moça pode estar envolvida na reforma de sua cobertura. Ele colocou o jornal de lado. Orlando entrou, segurando dossiês. Rafael já viu isso. Espalhou rápido. Vi, sim. Você precisa ter cuidado. Os acionistas não gostam desse tipo de atenção. Como faros Sky. Rafael levantou os olhos, frios. Orlando, ela é apenas a arquiteta do meu projeto. Não transforme isso em escândalo. Você diz isso, mas a cidade vai interpretar de outro jeito. Em Salvador, a verdade importa menos que a história que querem contar. Rafael ficou calado, olhando à vista. Estava acostumado a rumores e julgamentos, mas desta vez sentia raiva. Não por falarem dele, mas por arrastarem Isadora para isso. Após a reunião, ligou para ela. A primeira chamada caiu sem resposta. A segunda também. Na terceira, ela atendeu a voz baixa, trêmula. Alô? Isadora. Você está bem? Estou. Só. Assustada. Sinto muito. Eu não imaginei que escreveriam algo. Eu sei. Mas as pessoas adoram inventar histórias. A voz dela era calma, mas ele sentiu o medo. Quer que eu faça uma declaração pública? Não. Isso só piora. Melhor deixar o tempo apagar. Silêncio. O som distante do mar. Isadora, ele disse devagar. Se eu te machuquei, não vou me perdoar. Ivan Gist. Rafael, às vezes as coisas mais bonitas chegam nos piores momentos. Ela encerrou a chamada. Ele permaneceu segurando o telefone, como se tivesse perdido um pedaço do ar. Mais tarde, Isadora caminhou pela praia do Porto da Barra. O sol se punha em vermelho ardente, refletido nas ondas douradas. Tirou as sandálias, sentindo a areia fria. Crianças brincavam ao longe. Tudo parecia simples, exceto o que ela carregava dentro de si. Abaixou-se e escreveu na areia. Casa com alma. Ouviu passos. Virou-se. Rafael. Sem terno, apenas uma camisa branca, o cabelo bagunçado pelo vento. Você não devia estar aqui, ela sussurrou. E você? Eu também não. Mas a Bahia chama. Ele sentou ao lado, deixando espaço entre eles. Odeio como estão te olhando no jornal. Você não merece isso. Rafael, não olham assim por maldade.
Olham porque não entendem. Então precisam entender que você não é como eles. Ela sorriu triste. Mas você é. A frase o atingiu fundo. Olhou o horizonte, o sol desaparecendo. Talvez seja verdade, mas estou tentando mudar. E isso é perigoso, ela disse. Mudar seu mundo por causa de uma baiana é algo que seu mundo não perdoará. Eu não me importo. Mas eu me importo. Ela levantou-se, a areia caindo do vestido. Você tem uma vida inteira desenhada. Eu não quero ser a rachadura nesse quadro perfeito. Ele a segurou pelo pulso, com cuidado. E se eu quiser rasgar o quadro? Ela o encarou, olhos brilhando. Então você vai sangrar. O vento levou suas palavras. Rafael soltou sua mão. Ela se virou e caminhou pela areia, os passos apagados pelas ondas. Ele ficou ali, pesado, entendendo que às vezes a distância não é entre duas pessoas, mas entre dois mundos. Quando ela sumiu, Rafael ficou olhando o mar escurecer. As ondas molhavam a barra da calça, mas ele não se mexeu. Murmurou, como uma prece: Bahia, se for amor, não deixa acabar. E ao longe, no renascer do samba noturno, a Bahia pareceu responder com uma brisa suave, com o cheiro do sal, com uma promessa silenciosa. Os primeiros dias de fevereiro em Bahia pareciam vibrar em preparação para o carnaval. A cidade inteira pulsava em um ritmo incessante. Tamborins ecoando pelas ruas, fitas coloridas penduradas nas janelas, o cheiro de dendê misturado ao perfume doce da estação festiva pairando no ar. Porém, no apartamento do 30º andar do Montenegro Group, Rafael estava mergulhado em completo silêncio. Ele permanecia perto da janela, onde o vento trazia o som distante das ondas. O telefone na mesa iluminava-se diversas vezes notificações, mensagens, chamadas perdidas, mas ele não tocava. Já havia escrito a mesma frase 5 vezes, podemos conversar, e apagado todas. Desde que Isadora se afastara de Porto da Barra, uma distância densa, impenetrável, se instalara entre eles. Rafael sempre controlara tudo: empresas, reuniões, investimentos, decisões precisas. Mas, pela primeira vez, estava diante de algo que não sabia comandar o que sentia. Levantou-se e percorreu o apartamento. Tudo ali era impecável, luxuoso e morto. Vidros, mármore, superfícies frias refletiam a imagem de um homem bem-sucedido, mas não refletiam quem ele realmente era. A maquete deixada por Isadora ainda estava sobre a mesa. Ele passou a mão por ela. A luz atravessava a mica e projetava ondas luminosas nas paredes, como se o apartamento respirasse. A casa precisa de fôlego. A voz dela ecoou na memória. Rafael fechou os olhos, querendo tocar aquela lembrança. Virou-se para o mar, o vento bagunçando seus cabelos. Uma decisão súbita surgiu. Ele pegou o telefone e ligou para Fernando, antigo amigo e arquiteto do grupo. Fernando, preciso que a Isadora volte ao projeto. Rafael, ela recusou. Disse que não quer causar mais problemas. Que problemas? A imprensa ainda não largou vocês. Já falam que você está favorecendo por motivos pessoais. Pois, Rafael apertou o telefone, a voz ficando fria. Não me importo com o que dizem. Só sei que ela é a única capaz de dar alma a este lugar. Cuidado, amigo. Você está entrando em águas profundas. Rafael sorriu de canto. Eu sempre gostei do mar profundo. Desligou, pegou as chaves e saiu. Ele precisava ver, ela precisava terminar a conversa que nunca começou. A tarde em Salvador brilhava dourada. No estúdio, Isadora trabalhava com Carla em um projeto de habitação social para Lauro de Freitas. Um samba suave tocava no rádio, mas a mente dela vagava. Tentara tirar Rafael da cabeça, mas cada curva que desenhava lembrava as mãos dele na maquete, os olhos observando o horizonte, a voz grave, hesitante e verdadeira. A porta se abriu devagar. Isadora, Carla murmurou, os olhos arregalados. Ele está aqui. Quem? Rafael Montenegro. Isinas. O coração de Isadora bateu forte, como se quisesse sair do peito. Ela viu Rafael parado à porta, alto, mangas da camisa dobradas, o sol atrás dele formando um halo suave. Posso entrar? Ele perguntou. Ela assentiu, a voz quase não saindo. Claro. Rafael entrou devagar, observando o espaço apertado, as paredes gastas, as mesas cheias de papéis e sonhos.
Aqui é onde você cria mundos, disse suavemente. Noi ental hateja e min. Cada um tem seu mundo, ela respondeu. Você tem sua torre de vidro, eu tenho esta sala pequena. Rafael deu um passo à frente. A minha torre não tem alma. Eu quero que você me ajude a recuperá-la. Rafael, deixa eu falar. Sua voz, baixa mas firme, tremeu por um instante. Eu sei da distância entre nós. Sei que o meu mundo assusta você, mas você me mostra algo que o dinheiro nunca me deu paz. Isadora fechou os olhos, segurando o canto da mesa com força. Você não entende. Quando as pessoas veem meu nome ao lado do seu, elas não veem Isadora. Veem uma baiana, aproveitadora. Você liga mais ao que eles pensam do que ao que sente. Ela o encarou, os olhos marejados. Sentimento não paga contas, Rafael. Não sustenta minha mãe. Não apaga boatos. Eu vivo no mundo real. Ele se aproximou mais, o rosto a poucos centímetros do dela. E o que é real para você, Isadora? Ela ficou em silêncio. O sol entrava pela janela e fazia seus olhos castanhos parecerem derreter. Rafael buscou o olhar dela como quem procura ar. O real, para mim, é você estar aqui, agora, e todo o resto desaparecer. Ele ergueu a mão, mas parou antes de tocá-la. Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Eu sinto falta de você. O silêncio entre eles pareceu infinito, cheio de coisas não ditas. Do lado de fora, o samba ecoava distante, lento, persistente. Rafael, você precisa ir, ela disse finalmente, respirando fundo. Eu preciso terminar o trabalho. Trabalho? Ou a parede que você está erguendo entre nós? Talvez os dois. Rafael ficou imóvel. Depois assentiu, triste. Você sabe, quando eu te disse que odiava a chuva, agora eu rezo para que chova, só para ter uma desculpa para te ver. Ela não respondeu. Ele saiu. E quando a porta se fechou, Isadora teve de se apoiar na mesa para não cair. Lá fora, o sol queimava. Mas dentro dela, nuvens se formavam. Bahia estava prestes a chover. Naquela tarde, Rafael parou em Itapuã. Subiu no capô do carro e ficou olhando o mar estourar nas pedras. O céu laranja dissolvia-se na água, o barulho das ondas soava como algo dentro dele finalmente quebrando. Qual é o som da minha casa? Pensou. A resposta veio. Silêncio. Um silêncio cheio de solidão. Um vendedor de coco se aproximou. Quer um coco, doutor? Rafael sorriu, comprou um e ficou ouvindo vento, risos, samba distante, crianças brincando. Bahia nunca estava quieta. Talvez era ele que estava calado demais. Pegou o telefone. O nome dela brilhava na tela. O dedo pairou sobre ligar. Não pressionou. Fechou os olhos. Se o silêncio for o preço para te ter, eu pago. Mas Bahia não deixa ninguém calado por muito tempo. O celular vibrou. Uma mensagem. Amanhã, 10 horas, vamos terminar o projeto. Rafael fechou os olhos e deixou o vento levar um sorriso ao rosto. Entre o mar e o silêncio, havia ainda um ritmo, o ritmo microscópico da esperança. Na manhã seguinte, Salvador despertou sob névoa prateada, a chuva noturna brilhando nos telhados vermelhos de Barra. O ar cheirava a jasmim e terra molhada. Isadora caminhou até o prédio com as pranchas de desenho no braço, sentindo o coração bater rápido não de ansiedade, mas de inevitável desejo. A porta do penthouse estava aberta. Rafael estava ali, de costas, olhando o mar, uma xícara de café na mão. Bom dia, ela disse. Ele virou-se, um sorriso leve aparecendo antes que ele pudesse esconder. Bom dia, Isadora. Obrigado por vir. Eu vim para trabalhar, ela disse calmamente. Claro, eu também. Mas os olhos dele contradiziam cada palavra neutra. Ela estendeu as plantas sobre a mesa. As linhas estavam perfeitas. Luz, circulação, ritmo. O apartamento agora parecia uma música, e o silêncio ao final era luminoso. É a primeira vez que vejo esta casa. Viva! Rafael murmurou. Porque é a primeira vez que você deixa ela respirar. Ele ficou quieto. Depois aproximou-se, olhando mais para ela do que para o desenho. Eu sinto a Bahia nos seus olhos, disse. Ela sorriu. Bahia está em todo lugar, Rafael. Eu só carrego um pedacinho. Trabalharam lado a lado, em silêncio. Só o mar falava. De vez em quando, Rafael passava atrás dela apenas para observar como ela movia os dedos sobre o papel.
como inclinava o rosto em concentração. Às 11h30, Isadora disse: terminamos a parte estrutural. O interior ainda vai levar alguns dias. Fica para o almoço? Ele perguntou. Ela hesitou. Eu não acho uma boa ideia. É só almoço, sem jornalistas, sem negócios, só Salvador e nós. Depois de pensar, ela murmurou: tudo bem. Na cozinha ampla, inundada de luz, Rafael preparava o almoço com as mangas da camisa enroladas. Cortava tomates, deixando escapar risos frustrados com a própria falta de jeito. Você claramente não cozinha muito, ela brincou. Não muito, ele admitiu rindo. Mas estou aprendendo. Você disse que eu precisava deixar a vida respirar. Achei que a cozinha fosse um bom começo. Bahia ficaria orgulhosa de você. Almoçaram perto da janela, com vista para o mar. A massa simples parecia ter outro sabor. Rafael serviu vinho. Para novos começos, disse. E para a coragem, ela completou. As taças soaram baixinho como o primeiro compasso de um samba lento. Conversaram sobre tudo. Os projetos dela para comunidades pobres. O desejo dele, antigo e escondido, de pintar. Sempre achei que força fosse controlar tudo, ele disse. Mas talvez força verdadeira seja soltar o que não te pertence. Soltar o quê? O que te impede de ser você, tu és. Isadora ficou olhando-o séria, antes de perguntar: e quem é você, Rafael Montenegro? Ele sorriu triste. O homem que está tentando descobrir, com você. O vento ergueu a cortina branca e ela roçou o ombro de Isadora. Rafael a segurou e, nesse gesto, sua mão tocou a dela. Ambos congelaram. Ele aproximou-se. A respiração dele tocou sua pele. O mar, o vinho, o sol, tudo o envolvia. Isadora: Rafael? Não. Você tem medo? Não é medo, ela sussurrou. É, se deixarmos isso vencer, tudo vai quebrar. Algumas coisas precisam quebrar para serem reconstruídas. Ele se inclinou. O mundo pareceu prender o ar. Então, a campainha tocou. Isadora recuou, o coração disparado. Rafael fechou os olhos por um instante. Depois, foi até a porta. Uma mulher elegante, madura, de postura imponente, entrou. Os cabelos grisalhos presos, o olhar duro. Rafael, ela disse. Ele empalideceu. Mãe? Isadora parou, completamente imóvel. A mulher percorreu a sala com um olhar cortante e pousou os olhos sobre Isadora. Ah, então é ela. O ar ficou pesado. Mãe, por favor. Não aqui, Rafael pediu. Por que não? Meu filho transforma sua casa em abrigo para aventuras? Isadora sentiu o sangue sumir do rosto. Levantou-se com dignidade. Senhora Montenegro, não é o que pensa. Estou aqui só pelo projeto. A imprensa chama isso de projeto também? A mulher retrucou, com desdém. Basta, mãe. A voz de Rafael vibrou como trovão. Então prove que estou errada, disse ela. Prove que ela não está aqui pelo dinheiro, pelo nome Montenegro. Silêncio absoluto. Isadora respirou fundo. Ela sabia. Não havia o que provar para quem não quer acreditar. Eu devo ir, ela murmurou. Isadora não. Deixa, Rafael. Às vezes o silêncio fala por nós. Ela pegou a bolsa e saiu. Não olhou para trás. Quando a porta fechou, Rafael encarou a mãe com olhos feridos. O que você fez? Só me afasta ainda mais. Ela nada disse. Só o vento entrando pela varanda respondeu com cheiro de mar e abandono. Isadora saiu para a rua. O vento forte trazia cheiro de chuva. Ela caminhou sem rumo, as lágrimas se misturando à névoa fina. A Bahia de hoje não cantava. A Bahia estava quieta. Mas no meio daquele silêncio, ela ouviu algo suave, insistente, o próprio coração, ainda batendo, ainda amando, mesmo quando o mundo dizia que ela não deveria. As cores do adeus. A chuva da Bahia caía como um bolero triste, lenta, persistente, pesada. O céu acinzentado cobria Salvador com um véu úmido, fazendo até as paredes azul turquesa parecerem ter perdido seu próprio brilho. Isadora estava sentada à janela do pequeno apartamento, segurando uma xícara de café frio, olhando sem vida para a rua de pedras molhadas. O samba, que sempre ecoava do bar da esquina, estava silencioso agora, cedendo espaço ao som da chuva batendo no telhado de zinco. Ela não via Rafael desde aquele dia. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Apenas silêncio, um silêncio profundo o bastante para afogar um coração que vivia de fôlego emprestado.
Carla saiu da cozinha com uma manta fina nas mãos. Você não come nada desde de manhã. Não estou com fome. Isadora respondeu baixo. Não é fome, é saudade, Carla disse, sentando ao lado dela. É a falta que dói. Isadora apertou os lábios. A palavra saudade não tinha tradução exata, era uma dor doce, como brisa passando por uma ferida aberta. Carla, achei que fosse mais forte que isso. Sempre acreditei que bastava a razão para manter meu coração no lugar. Mas a Bahia me ensinou que o coração não tem cercas. Carla apertou a mão dela com carinho. E às vezes o amor vem justamente para derrubar essas cercas. Mas às vezes ele só vem para ensinar que nem todo sonho foi feito para acontecer. Um vento forte abriu a cortina, despertando-a de seus pensamentos. Sobre a mesa estava o projeto do apartamento de Rafael. Ela ainda não tivera coragem de guardá-lo. Cada linha carregava um traço dele da luz do átrio, as cores das paredes. Carla seguiu o olhar da amiga. Você ainda não vai terminar? Como posso? Ele é o motivo pelo qual o projeto ganhou vida. E você, não é a alma dele. Isadora sorriu. Um sorriso tão triste que parecia partir o peito. Talvez a alma também precise descansar. Enquanto isso, Rafael estava no Rio de Janeiro, onde a empresa realizava uma conferência de investimentos. Ele permaneceu na varanda do hotel, olhando o mar de Copacabana, as ondas brancas quebrando na areia fina. Tudo deveria ser triunfo, o grupo acabara de fechar um grande contrato, e os jornais o chamavam de símbolo de uma nova geração de líderes. Mas dentro dele só havia vazio. Ele sentia falta da Bahia, falta do cheiro de chuva com sal, do riso de Isadora em Pelourinho, da luz nos olhos dela ao falar das casas populares. Rafael sempre pensara que sucesso era ser temido. Agora só desejava ser visto por uma única pessoa que nunca havia temido sua sombra. A porta se abriu. Orlando entrou com um copo de uísque. Parabéns, amigo. Mais um negócio perfeito. Rafael não virou. Perfeito não é o mesmo que certo. Mais filosofia? Você devia estar feliz, Rafael. Você tem tudo, menos paz. Frasias. Orlando se recostou, resignado. Você ainda está pensando nela. Não consigo parar. E o que você vai fazer? Rafael observou o sol se pôr, tingindo o mar de laranja e vermelho. Não sei. Talvez deixá-la ir seja a única coisa certa. Você nunca foi de desistir. Talvez agora eu precise aprender. Nessa mesma noite, Isadora estava sentada na varanda, ouvindo a chuva cair. Um carro parou na rua. Os faróis cruzaram a janela. Ela levantou o rosto e seu coração quase parou ao ver Rafael saindo do carro, encharcado da cabeça aos pés. Rafael? Ela desceu as escadas depressa. O que você está fazendo aqui? Bahia não me deixa esquecer você, ele disse, a voz rouca sob a chuva. Bahia não me deixa respirar sem você. Parazibo, ao vê-lo ali, vulnerável, sem o terno, sem a armadura, apenas homem, carne, queda, Isadora sentiu o peito apertar. Essa era a versão de Rafael que ela sempre pressentira sob o concreto. Pensei que você estivesse no Rio. Saí assim que a conferência terminou. Eu precisava falar com você. Não temos mais o que falar. Temos sim. Não falamos nada. Ele se aproximou passo a passo, como se lutasse contra ondas. Você se afastou por causa da minha mãe, não foi? Eu me afastei porque pertencemos a mundos diferentes. E se eu quiser viver no seu? Você não pode. Posso tentar. Ela balançou a cabeça, lágrimas misturando-se à chuva. Tentar não basta. Um dia você vai cansar e vai voltar para o mundo onde eu não existo. Você está me punindo com o que mais teme, o abandono. Só estou tentando proteger nós dois. A chuva caía pesada ao redor dos dois, mas nenhum deles se movia. Rafael levantou a mão e tirou delicadamente o cabelo molhado do rosto dela. Isadora, eu não prometo que vou acertar sempre, mas prometo ficar, não importa o que digam. Ela o encarou por longos segundos antes de responder, com a voz trêmula. Você não entende. Amar alguém como eu significa perder aquilo que você foi criado para defender. Ele encostou a testa na dela. Talvez seja a hora de desaprender. A chuva engrossou. O vento soprou. A cidade sumiu. Isadora tocou o peito dele, sentindo o calor sob a camisa encharcada. Num segundo, ela cedera. Ergueu-se na ponta dos pés e o beijou. O primeiro beijo depois de tantos silêncios. Salgado como lágrimas, ardente como tempestade de verão. Quando se afastaram ofegantes, ele murmurou.
Volta para mim. Se eu voltar, você vai deixar a Bahia mudar você? Bahia já mudou tudo. Ela o examinou fundo, buscando verdade no fundo dos olhos dele. Então sussurrou. Então entra. Os dois entraram. A porta se fechou. A chuva continuou, mas dentro da pequena casa havia luz de perdão e começo. Naquela noite não falaram muito. O silêncio foi a língua deles. A chuva, o ritmo, o toque, a promessa. Na manhã seguinte, a Bahia amanheceu dourada, suave. Rafael estava sentado na varanda, camisa aberta, os cabelos bagunçados, observando Isadora dormir. O rosto dela era quieto como maré baixa. Ele murmurou, quase inaudível. Eu encontrei meu lar. Mas ao longe, o celular tocou chamando-o de volta à guerra. A manhã avançou. A luz dourada envolvia o apartamento. Rafael tomava o café preparado por Isadora, sentindo o aroma misturar-se à maresia. Ela saiu do quarto com um vestido branco, os cabelos ainda úmidos. Sentou ao lado dele, tranquila. Sabia que é a primeira vez que tomo café sem pressa? Ele disse. A risada dela foi leve. A Bahia ensina a gente a desacelerar. E você? O que ela te ensinou? Que nenhuma onda é igual à outra, e nenhum amor é igual ao outro. Rafael tomou a mão dela. Eu não vou deixar onda nenhuma te levar. Ela sorriu melancólica. A onda não precisa ser segurada. Precisa ser livre para voltar. Antes que ele respondesse, o telefone tocou outra vez. Era a secretária. Ele atendeu. Senhor Montenegro, desculpe, o senhor precisa voltar. Os investidores exigem reunião urgente. Há rumores sobre a arquiteta de Salvador e sobre uma possível venda das ações da família. Rafael fechou os olhos, respirando fundo. Estou indo. Convidade. Quando desligou, encarou Isadora. Eles não vão parar, vão? Ela balançou a cabeça. Quando não entendem, querem destruir. Então eu tenho que voltar. Você deve. Quer que eu vá? Não. Quero que você lute à sua maneira. Ele ficou em silêncio. Tenho medo de que, quando eu voltar, aquele mundo me engula de novo. Não deixe. E você? Eu fico aqui. A Bahia me segura. Ele tocou o rosto dela, depois a abraçou. Promete esperar? Bahia não espera. Bahia dança. Esmoro. Rafael riu, com dor e ternura. Então dance. Mas não me esqueça. Como esquecer quem fez a Bahia no meu peito mudar de ritmo? Ele a abraçou de novo, forte, como quem segura o último pedaço de ar. À tarde, Rafael deixou Salvador. O carro avançou pela avenida litorânea. No espelho, ele viu Isadora parada na varanda, o vestido branco tremulando ao vento. Ela não acenou, apenas ficou ali como lembrança que ele temia perder. O telefone vibrou. Orlando, a imprensa te aguarda. Sua mãe também. Rafael guardou o celular. O horizonte de prédios crescia à frente, o mundo das regras, da frieza, das decisões sem alma. Ele sabia, estava voltando ao campo de batalha. Isadora retornou ao estúdio, inundado de sol. Carla a observou. Você está mais calma do que ontem, porque dentro de mim tem um pedaço de Bahia e um pedaço de tempestade. E ele? Foi embora. Você acha que ele volta? Isadora sorriu triste. Bahia não promete, mas espera em silêncio. Ela sentou-se à mesa e abriu o projeto. A luz do átrio desenhado refletiu no papel, pegou uma caneta e escreveu no canto: Casa que respira amor, mesmo na ausência. Em Rio, a reunião começava. Rafael, você está arriscando o nome Montenegro por causa de um assunto pessoal, disse um investidor. A imprensa não vai perdoar. Ele respondeu calmamente. O nome não vale nada se não refletir quem eu sou. Então está dizendo que essa garota o fez perder a razão? Não. Ele se inclinou. Ela me devolveu o coração. Silêncio absoluto. Sua mãe o encarou, os olhos marejados, um misto de raiva e dor. Após a reunião, aproximou-se. Rafael, você acredita mesmo que o amor pode sobreviver fora dessas paredes? Ele segurou a mão dela. A senhora não amou meu pai pelo sobrenome, não foi? Ela estremeceu. Ele beijou sua mão. Só estou fazendo o que a senhora me ensinou. Ouvir o coração. Naquela noite em Salvador, Isadora deitou na cama ouvindo o vento trazer o cheiro do mar. Olhou o horizonte onde o céu se unia ao oceano. Sendo o amor real, ele volta com a maré, sussurrou. E no rio, sob a mesma lua, Rafael digitou. A maré está subindo. Espere por mim. E enviou. Sob o céu iluminado do Brasil,
Dois corações separados por quilômetros escutavam a mesma baía cantar. O carnaval chegara, e a baía ardia em música, luz e corações dançando ao mesmo tempo. No céu de Salvador, fitas coloridas tremulavam ao vento. O cheiro de dendê, perfume e cachaça se misturava, fazendo a cidade inteira pulsar ao ritmo dos tambores. Mas no pequeno estúdio do bairro Santo Antônio, Isadora permanecia quieta diante da mesa de desenho, ouvindo ao longe o samba subir das ruas. Carla entrou trazendo 2 copos de água de coco. Você está se escondendo do carnaval? Isadora sorriu. Não estou me escondendo. Só não estou pronta para dançar. Ou não está pronta para esquecer. Ela ficou em silêncio. Sobre a mesa, o telefone permanecia imóvel. Desde que Rafael partira, os dois haviam trocado apenas uma única mensagem à promessa da maré. Você acredita que ele vai voltar? Carla perguntou. Isadora olhou pela janela, para o mar cintilando ao longe. A Bahia me ensinou que toda onda que vai, volta. Só não sabemos quando. Ela sorriu, mas o olhar era triste. Do lado de fora, o cortejo começara. Mulheres de branco dançavam ao redor dos tambores, espalhando pétalas pela rua. A cena fez seu coração estremecer. Carla, você lembra da primeira vez que vi ele? Lembro. Achei que você ia expulsar o homem assim que visse aquele carro caro estacionado. Mas ele sorriu como se estivesse vendo a Bahia pela primeira vez. Carla tocou seu ombro. Então deixa a Bahia trazer ele de volta. No Rio, Rafael saía da última reunião com os acionistas. Tudo, por enquanto, estava resolvido. Ele havia mantido a empresa, mas ao custo de renunciar ao cargo de CEO e transferi-lo ao conselho. Foi decisão dele, e ao assinar, sentiu uma leveza estranha, como um vento novo entrando em uma sala sufocada demais. Orlando correu atrás dele no corredor. Você tem certeza, Rafael? Daqui a 1 mês, tudo teria se acalmado. Não preciso acalmar nada, Orlando. Eu preciso respirar. Então divo. E para onde vai? Rafael olhou pela janela, onde o céu do rio brilhava em tons alaranjados. Para o norte. Ouvi dizer que a Bahia está cantando. 2 dias depois, Salvador recebeu chuvas leves de março. Pelourinho estava vibrante, porém coberto por véu de neblina. As ruas de pedra ecoavam tambores lentos, como um coração descansando no intervalo entre as festas. Isadora caminhava pelo largo do Cruzeiro, carregando seu caderno. Sentou-se nos degraus, abriu o caderno e começou a desenhar o rosto dele, olhos, sorriso, o jeito como o vento mexia seu cabelo. Cada traço tremia, mas era puro afeto. Se o amor for real, ela murmurou, ele volta. Uma voz surgiu atrás dela. Então deixa eu provar. Ela se virou bruscamente. Rafael estava ali, a camisa branca ensopada, uma pequena mala na mão, o cabelo colado à testa, os olhos brilhando entre saudade e alívio. Rafael, eu voltei. Ela levantou-se devagar. Achei que você estivesse no Rio. Estive, mas lá não tem Bahia. A chuva engrossou e todos correram para se abrigar. Mas eles ficaram onde estavam. Rafael deu alguns passos em sua direção, cada um fazendo o peito dela estremecer. Você deixou tudo para trás? Não, só deixei o que nunca foi meu. Ela soltou uma risada entre lágrimas. Você enlouqueceu. Talvez. Mas agora sou um louco livre. Rafael abriu a mala e tirou um caderninho. Lembra que eu te disse que queria voltar a desenhar o mar? Lembro. Eu fiz isso. Ele abriu o caderno. Ali estavam esboços da Bahia, do Pelourinho, de Porto da Barra e dela, rindo à luz da lua, olhando o mar, dançando. Cada desenho era uma onda voltando. Isadora tocou o papel com dedos trêmulos. Você desenhou tudo que pertence a mim. Não, eu desenhei o que me fez vivo. Então, ao longe, um tambor soou, depois outro, depois vozes. Uma canção subia junto com a chuva. Você é a razão do meu samba, menina da Bahia. Rafael sorriu. A Bahia está tocando de novo. Ele estendeu a mão. Vamos dançar, Isadora? Ela riu chorando. Você ainda não tem medo de chuva? Desde que seja com você. Eles dançaram no largo molhado, sem música direta, apenas o eco distante dos tambores e o ritmo de seus próprios corações. Cada giro lavava a dor dos dias de ausência. Cada toque enxugava o silêncio entre eles. A chuva caiu mais forte, como se quisesse abençoar. Quando Rafael a envolveu, a Bahia inteira pareceu vibrar.
Eu prometi que voltaria com a maré, ele murmurou, e cumpriu. À noite, sentaram-se na praia de Itapuã, onde a lua riscava um caminho brilhante sobre o mar. E agora? O que você vai fazer? Ela perguntou. Construir uma casa. Casa para quem? Para você, para nós. Uma casa que respire amor. Isadora sorriu e deitou a cabeça em seu ombro. A Bahia diz que quem volta nunca é o mesmo. E eu também não quero ser. O vento passou, o mar bateu como risada. Rafael a abraçou enquanto olhava a lua refletida nos olhos dela. Eu te amo. Eu também. E naquela noite, a Bahia dormiu em paz cantando baixinho através das ondas. 3 semanas depois, o vento de março trazia mais sal do que de costume. Salvador havia entrado no limiar de uma nova estação. A chuva cessara e o sol dourado escorria sobre as casas coloridas do Pelourinho. A cidade respirava diferente e Isadora e Rafael aprendiam a respirar com ela. A casa deles ficava numa encosta de Itapuã, virada para o mar. Não era luxuosa nem modesta, era viva. Paredes brancas, portas azul marinho, um pátio com luz entrando pelo alto e, na varanda, o vento cantando sem parar. Rafael pintava uma das portas, camisa velha suja de tinta. Isadora, à sombra de um coqueiro, trouxe 2 copos de suco de abacaxi. Uma parte da Bahia entrou nessa casa, ela disse. Cada tijolo ouviu samba quando eu coloquei no lugar. Rafael olhou para ela e sorriu devagar. A outra parte é você. E a sua parte? A paciência, ele disse. Aprendi que para construir uma casa de verdade não basta dinheiro. Precisa de tempo e amor. Ela entregou o copo. E às vezes, precisamos também dos erros. Você acha que eu errei? Acho que nós dois tivemos medo. Medo também ensina. Ele a observou por um momento. O vento bagunçava o cabelo dela, levando cheiro de coco e sal. Sabe, Isadora, antes eu media a vida por conquistas. Agora, eu meço pelas manhãs que acordo com você. Ela inclinou a cabeça no ombro dele. E amanhã vou estar aqui, construindo uma parede nova, ou derrubando outra. À tarde, a Bahia ganhou tons de ouro e laranja. Crianças corriam pela praia, pipas coloridas subiam no céu. Isadora observava tudo da varanda, o coração tão sereno quanto a maré. Rafael trouxe 2 xícaras de café. Na primeira vez que tomamos café juntos, você disse que a Bahia ensinava a gente a ir mais devagar. Ainda pensa isso? Ela sorriu, sentindo o cheiro forte do café. Não. Agora a Bahia me ensina a parar no lugar certo. E onde é esse lugar? Aqui, ela disse, tocando o peito. Aqui dentro. O vento virou páginas de alguns desenhos. Rafael as pegou e viu uma frase escrita a lápis. A casa que respira amor deve ter janelas abertas para o mar. Ele olhou para ela surpreso. Você escreveu isso? Não, foi meu pai, num sonho. Ele disse que eu finalmente encontrei o meu lugar. Rafael segurou sua mão. Um vento forte soprou, levantando areia dourada. Os dois se sentaram, sentindo o mar e o mundo. Quando a noite chegou, o bairro acendeu suas luzes. As pessoas colocaram samba na rua. As crianças correram, e Rafael e Isadora caminharam juntos pelas vielas iluminadas. Debaixo das lanternas, ela girou a saia branca. Você tem certeza que aguenta essa vida? Eu sobrevivi ao silêncio dos prédios de vidro. Acho que o samba da Bahia será bem mais fácil. Você não sabe. Ela riu. A Bahia enlouquece a gente por amor, por vida, por saudade. Então já enlouqueci. Ele tomou sua mão. E gosto de enlouquecer no ritmo da Bahia. Ti, Esiel. Ela olhou para ele, os olhos brilhantes. Sabe por que chamam a Bahia de coração do Brasil? Porque bate no ritmo certo? Não. Ela sorriu devagar. Porque a Bahia sabe sofrer, e mesmo assim, amar. A frase atravessou Rafael como luz. Ele beijou sua testa. Então, a Bahia somos nós. Mais tarde, sentados à janela, observaram a lua refletida no mar. As ondas chegavam, partiam e voltavam sempre. Rafael murmurou. Sempre achei que para sempre fosse coisa de romance. Agora entendo. É a escolha que fazemos todos os dias. Isadora apoiou o rosto no peito dele. Então me escolha todo dia. E se um dia eu esquecer? Então a Bahia vai te lembrar com as ondas. Ela começou a cantar baixinho, Chega de Saudade, e Rafael fechou os olhos, deixando a voz dela misturar-se com o vento e o mar.
Lá fora o oceano continuava. Cada onda que tocava a areia era uma promessa. Toda separação pode encontrar o caminho de volta. O inverno chegou suave na baía. A temperatura caía apenas alguns graus, mas o vento vinha mais salgado, as ondas batiam mais fortes e as manhãs eram acordadas pelo canto dos pássaros, misturado ao som do mar, fazendo a casa deles parecer estar flutuando. Rafael acordou cedo. Saiu descalço para a varanda com uma xícara de café quente. Observou o oceano se estender diante dele, ondas brancas sucedendo umas às outras. A baía nunca dormia, apenas mudava o compasso. Isadora ainda dormia, enrolada em um cobertor leve, os cabelos bagunçados cobrindo metade do rosto, respirando calma e profundamente. Rafael ficou ali por um bom tempo, admirando aquela quietude rara, algo que jamais encontrara antes. Pensou que, se pudesse preservar para sempre uma única imagem da vida, seria essa, a mulher que amava dormindo sob o mesmo céu no qual ele renascia todos os dias. Ele voltou à cozinha e preparou mais café. Quando Isadora acordou, o aroma tomou conta da casa. Ela saiu até a varanda, vestindo um casaco leve, e sorriu. Você acordou cedo. Não consegui dormir, ele disse, entregando-lhe a xícara. A baía cantou alto demais. Ela riu. Você estava ouvindo o mar, ou ouvindo você mesmo? Os dois, e também sua voz, no meu sonho. Sentaram-se lado a lado, olhando o horizonte dourado. Você sabia, Isadora disse suavemente, que eu nunca imaginei alguém como você ficando aqui por mais de uma estação? E você? Eu também nunca imaginei que a baía fosse prender alguém como você. Rafael tomou um gole de café e sorriu. A baía não prende ninguém, Isadora. A baía ama. E quem é verdadeiro, fica. Ela permaneceu calada. Ele a observou pele dourada, olhar profundo e tranquilo como o mar depois da chuva. Sabia que ela era a baía que ele sempre sonhara, mesmo antes de conhecer Pló, um espírito que ama sem pedir nada em troca, mas que jamais implora por amor. Você sente falta do rio? Ela perguntou. Ele olhou o céu azul. Às vezes, sinto falta para ver quem eu fui, mas logo percebo que aquele homem não existe mais. Não te dá saudade? Dá, mas eu não quero viver preso ao passado. Virou-se para ela. Você me ensinou isso. Ela sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Então deixa eu te ensinar mais uma coisa. O quê? Que a felicidade é silenciosa. Não precisa de fogos, nem música. É só uma manhã qualquer. Duas pessoas tomando café, sabendo que estão no lugar certo. Rafael beijou seus cabelos. E se amanhã as ondas nos levarem para longe? Então a gente se encontra de novo, sob o mesmo céu. À tarde, foram ao mercado de peixes na beira-mar. A baía fervia vendedores chamando clientes, o cheiro de peixe fresco misturado a limão e pimenta, e sorrisos por todo lado. Isadora escolheu um pargo. Rafael carregou as sacolas. Você aprende rápido, ela brincou. Um mês atrás não sabia distinguir camarão de lula. Agora eu sei, ele respondeu, rindo. E sei que tudo fica melhor quando é você que cozinha. Mentiroso. Verdadeiro. Passaram pela banca de frutas. O cheiro de manga madura era irresistível. Rafael comprou uma, cortou ao meio e entregou metade a ela. A manga da Bahia não é como a do Rio. Aqui ela é mais doce e mais lenta. Isadora mordeu o pedaço, o suco escorrendo pelos dedos. Como o amor da Bahia. E dura mais também, ele completou. O vendedor riu. Vocês são de novela, é? Talvez, Rafael respondeu. Mas é novela de verdade. Voltaram para casa no início da tarde e prepararam juntos uma moqueca. A cozinha encheu-se do aroma de dendê e leite de coco. O vapor subia, embaçando o vidro da janela. Rafael abraçou Isadora por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Sabe, quando te vi pela primeira vez, achei que você fosse só uma brisa rápida. E agora? Agora eu sei que você é o vento, mas o vento que faz tudo ganhar vida. Ela o beijou suavemente. Eu só sou a Bahia. E você, Rafael, é o homem que teve coragem de ficar e ouvir a Bahia cantar. O pôr do sol tingiu o céu de dourado. Eles jantaram na varanda, vendo os barcos voltarem ao porto, luzes piscando como estrelas sobre as águas. Eu achava que felicidade era conseguir o que eu queria, Rafael disse, segurando a mão dela. Agora eu sei que felicidade é agradecer pelo que já tenho.
A Bahia também acha isso, ela respondeu. Ela te contou? A Bahia conta para quem escuta. Uá! Ficaram em silêncio, ouvindo o mar. A lua nasceu grande, iluminando os telhados, as ruas, as risadas ao longe. Debaixo desse céu, Rafael murmurou. Quantas pessoas devem estar sonhando como nós? Isadora respondeu com voz leve. Basta 2 pessoas se amarem de verdade para o céu ter motivo de brilhar. E naquela noite, o céu brilhou mais que nunca. Mais tarde, a noite da Bahia parecia um véu cheia de estrelas, cheia de vento, cheia de sons que nunca cessavam. Sob esse céu, Isadora trabalhava em sua mesa, no quarto aberto para o mar. A lua iluminava os desenhos do projeto Casa das Ondas, o espaço comunitário para crianças da praia. Rafael entrou com 2 taças de vinho, colocou uma diante dela e observou seus traços delicados no papel. Você está criando algo mais bonito que o mar. Não. Só estou tentando ouvir o que o mar quer dizer. E o que ele diz? Que amor não é segurar forte demais. É deixar respirar. Ele sorriu, sentando ao seu lado. E eu? Você vai me deixar respirar ou vai me deixar virar mar? Os 2, ela respondeu. Ele riu baixinho e beijou sua mão. Você me viciou na Bahia. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Rafael, você tem medo? Medo de quê? De que essa felicidade seja frágil, como espuma. Ele olhou o mar iluminado pela lua. Eu já perdi tudo que julgava firme a empresa, o nome, as paredes do poder. Agora só tenho você e a Bahia. E é a primeira vez que não sinto medo. Ela apertou sua mão. A Bahia cura no ritmo dela, devagar, profundo e sincero. E você também. Eu só aprendi com o mar, Rafael. O mar nunca pergunta por quê. Ele só volta para abraçar a areia. Na manhã seguinte, o sol acendeu a praia de Itapuã. Crianças corriam pela areia, enquanto Isadora e Rafael montavam a estrutura do espaço de aulas ao ar livre. Uma garotinha de cabelos cacheados aproximou-se e ofereceu a Rafael uma conchinha. Para você, moço bonito. Ele riu, pegando a concha. Obrigada, princesa. Isadora observava a cena com o coração cheio. O homem que antes vivia em reuniões frias, agora desenhava castelos de areia com crianças, sujo de areia, rindo como quem sempre pertenceu ali. Você virou um baiano de verdade, ela comentou. Ainda não, ele sorriu. Ainda não sei sambar como você. Samba não se aprende, se sente. Então me ensina a sentir. Eu já estou ensinando. Quando o dia já caía, sentaram-se na areia, o céu pintado de vermelho vivo. Isadora finalizou os últimos traços do projeto e fechou o caderno. Você acha que esse projeto muda a Bahia? Ele perguntou. Não. A Bahia não precisa mudar. Só precisa ser amada um pouco mais. E você faz isso. E você? Eu amo quem deu risada nova à Bahia. Ficaram quietos. O mar vinha e voltava, leve. Você lembra da primeira vez que nos beijamos? Ela disse. Você estava encharcado, parecia que tinha nadado no meio de uma tempestade. E você me chamou de louco, porque você era. E ainda sou. Rafael riu. Louco por você. Ela o beijou sob o pôr do sol, um beijo macio como a brisa e quente como o verão baiano. Quando se afastaram, ele sussurrou. Eu tinha medo de que o amor desaparecesse com o tempo. Mas na Bahia, até a saudade é bonita. Porque a Bahia guarda tudo no vento. E eu guardo tudo em você. A noite chegou. A casa deles brilhava com luz amarela suave. Na varanda, ouviam o samba distante. O céu cheio de estrelas refletia no mar, como se o universo os observasse. Você já pensou se a gente não tivesse se encontrado naquele escritório? Ela perguntou. Eu teria sido o Rafael Montenegro, o homem que tinha tudo, mas não possuía nada. E agora? Agora eu sou o Rafael da Bahia, o homem que não tem nada, mas tem tudo. Isadora sorriu, lágrimas brilhando sem tristeza. Meu pai teria gostado de você. Eu também acho. Vamos fazer uma placa para o portão da casa? Ela disse. O que vai estar escrito? Aqui mora o amor. Rafael assentiu. E embaixo, vou escrever. Sob o mesmo céu. Ela encostou no peito dele. Se amanhã as ondas nos levarem, pelo menos vivemos tudo sob este céu. Ele beijou seus cabelos. E o céu nunca vai se esquecer da gente. Lá embaixo, o mar continuava cantando. A Bahia respirava. E 2 corações batiam juntos. No ritmo eterno das ondas, o ritmo do amor, da liberdade
e de quem escolheu viver de verdade sob o mesmo céu. O fim de abril trouxe ventos fortes para a baía. No oceano, as ondas batiam mais altas, como se a respiração da terra estivesse acelerada. Todas as manhãs, Rafael ficava olhando o mar, sentindo que o ritmo da água parecia anunciar algo, como se a natureza pressentisse aquilo que ainda se formava dentro do coração dele. Isadora era diferente. Continuava sorrindo, desenhando, ensinando as crianças na Casa das Ondas com a mesma paixão incansável. Mas, por trás do sorriso, Rafael percebia uma mudança. Sempre que perguntava, ela respondia: "Não é nada." Mas ele sabia. A baía nunca silencia sem motivo. Uma manhã, quando Rafael voltou de comprar materiais, encontrou Isadora sentada na varanda, segurando um envelope grosso. Ela olhava o mar, os olhos perdidos. "O que é isso?" "Um convite de São Paulo." Ela respondeu baixinho. "Querem que eu participe de um projeto grande, a restauração de um conjunto histórico no centro. É o sonho de qualquer arquiteta." Rafael ficou em silêncio. "E você vai?" Ela sorriu com tristeza. "Eu ainda não sei. Eu amo a Bahia, mas também amo o meu trabalho." Ele se sentou ao lado dela. "Você pode fazer os dois." "Não é tão fácil, Rafael. Eu não tenho equipe, não tenho capital. Só alguns parceiros antigos. E tem a mim. Problemas." "A você? Eu não sou mais empresário, mas ainda sei construir não prédios, mas oportunidades." Ela o olhou, confusa e tocada. "Você realmente iria comigo para São Paulo?" "Se for para não te perder, eu vou até o fim do mundo." Isadora sorriu, mas dentro dela havia um trovão. A Bahia lhe dera felicidade, mas também lhe ensinara que nada dura para sempre. E ela temia que, ao deixar a Bahia, eles perdessem aquilo que os mantinha inteiros. Nos dias seguintes, a chuva chegou devagar. A casa no alto da colina era engolida por uma névoa fina. Rafael a ajudava a preparar o portfólio, revisar desenhos, entrar em contato com antigos colegas. Ele tentava parecer tranquilo, mas sempre que olhava o mar cinza, o coração parecia apertar. Uma noite durante o jantar, Isadora perguntou: "Você algum dia se arrepende de ter deixado o Rio?" "Nem por um segundo." "Mesmo quando aquela empresa era sua vida inteira?" "Não, porque a minha vida só começou quando encontrei você." Ah. Ela permaneceu em silêncio. Um relâmpago iluminou o rosto de Rafael, sereno, profundo como o mar à noite. "Eu tenho medo, Rafael," ela confessou. "Medo de que essa felicidade seja temporária. Medo de que a Bahia seja só um sonho. E que, um dia, a gente acorde cada um no seu mundo." Ele segurou a mão dela. "A Bahia não é um sonho, Isadora. A Bahia é onde você me ensinou a amar. Não importa onde a gente esteja, a Bahia está aqui." Ele tocou o peito dela. Ela respirou fundo, os olhos marejados. "E se eu tiver que ir, você vai esperar por mim?" "Eu não vou esperar. Vou com você." 3 dias depois, a tempestade chegou de verdade. A chuva desabou como se rasgasse o céu. O vento batia nas janelas com força, arrancando folhas, empurrando portas. A Bahia rugia. Dentro da casa, Isadora tentava fechar as janelas, mas a água entrava de todos os lados. Rafael correu para ajudá-la, os dois ensopados. Em meio ao caos, pararam um instante, o cabelo colado ao rosto, o peito arfando, o medo nos olhos. Mas, por cima do barulho ensurdecedor da natureza, havia um silêncio entre eles profundo, elétrico. Rafael a puxou para perto, abraçando-a com força. "A Bahia está com raiva. Ou são os nossos corações que estão em tempestade?" Ele riu, ofegante. "Talvez os dois." O clarão de um relâmpago iluminou o rosto dela. "Se a tempestade levar tudo, você ainda me escolheria?" "Sempre." E ele a beijou, um beijo salgado de chuva, quente como fogo. Lá fora, o mar batia contra as pedras como um coração descompassado. A tempestade durou a noite inteira. Quando amanheceu, a cidade estava encharcada. O céu se abrira e o sol fazia cada gota d'água brilhar. Sentados juntos na varanda, exaustos, Isadora murmurou: "A tempestade passou." "Não," Rafael respondeu. "Só descansou." Ela o encarou. "Você está falando da Bahia ou da gente?" "Dos dois." À tarde, Isadora abriu a varanda. O mar estava tranquilo outra vez, iluminado de dourado, mas dentro dela
O vento seguia soprando. Sabia que a tempestade exterior se fora, a interior, não. Rafael se aproximou por trás e tocou o ombro dela. Qualquer que seja a sua escolha, eu fico com você. Ela virou para ele. Eu não tenho medo da tempestade, Rafael. Tenho medo da calmaria, porque é nela que as pessoas se esquecem de viver. Então, me deixa viver com você na calmaria e na tormenta. Buraziskaro Bahausivinkivinha, eles ficaram lado a lado, olhando o mar. E a baía, com toda a sua força, calmaria, ventos e silêncios, parecia sorrir, porque aqueles que realmente se amam sempre encontram o caminho de volta. Na manhã seguinte à tempestade, a baía amanheceu com uma luz estranha, límpida, lavada, mas ainda úmida de lágrimas de nuvens. Rafael saiu para a varanda, respirando o cheiro de sal e terra molhada. As gaivotas circulavam a praia, ainda marcada pela ressaca. A baía respirava de novo, mas o coração dele pesava. Era hoje que Isadora partiria. Ela surgiu com uma mala pequena, cabelos presos, rosto limpo, olhar profundo. Não levei muita coisa, só o essencial. Rafael tentou sorrir. A Bahia não gosta de despedidas. Eu sei, mas a Bahia também ensina que, se a gente pertence a um lugar, sempre volta. Ele segurou a mão dela. Eu não quero te impedir, mas... Eu sei, ela sussurrou. Você teme que eu perca nós dois. Mas, Rafael, se eu não for, eu perco a mim mesma. O vento levantou as cortinas brancas, como asas de pássaros. Rafael a abraçou e beijou sua testa. Vai, mas volta. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Se o amor for verdadeiro, ele encontra o caminho. No aeroporto, o pôr do sol refletia nas grandes janelas. Isadora olhou o mar distante, o coração apertado. Ao ouvir o anúncio do embarque, inspirou fundo e caminhou, sentindo como se milhares de fios invisíveis a puxassem de volta à Bahia. Na praia de Itapuã, Rafael assistia ao pequeno avião cortar o céu. Olhou até que sumisse entre as nuvens. O mar rugiu baixinho, como um suspiro. Cuida dela, Bahia, murmurou. Não deixa ela me esquecer. Ele ficou. Administrou a casa das ondas, ensinou desenhos às crianças, aprendeu a viver devagar como ela ensinara. Mas toda noite, ele voltava ao mar e abria o caderno de esboços, desenhando uma nova página para cada dia que ela não estava. São Paulo recebeu Isadora com frio, neblina e pressa. Nada de ondas, nada de brisa quente. Era uma cidade que não sabia respirar devagar. O prédio histórico que ela restauraria era enorme, desgastado, janelas sujas, paredes antigas, mas cheio de alma, como a Bahia, só que em outra língua. Os primeiros dias foram duros. Os arquitetos não confiavam nela. A imprensa ainda a chamava de a musa baiana de Rafael Montenegro. Ela não respondia, apenas trabalhava o dobro. À noite, abria as janelas e deixava o vento frio entrar, imaginando o cheiro do mar em seu lugar. Uma noite, o celular vibrou. Mensagem de Rafael. O mar está calmo, mas sinto sua falta. Ela tocou a tela com carinho e respondeu: aqui o vento é frio, mas penso em você. Foram semanas assim, mensagens curtas, mas que aqueciam mais que qualquer cobertor. Em junho, a chuva gelada tomou São Paulo. Isadora já tinha completado 60% do projeto. Foi convidada para aparecer na TV, mas os repórteres só queriam saber sobre Rafael. Ela sorriu e respondeu: ele é minha Bahia. Naquela noite, chegou em casa, acendeu as luzes, pegou o telefone, nenhuma mensagem. Esperou. Nada. Algo dentro dela estremeceu. No dia seguinte, a manchete estampava os sites. Tempestade forte atinge litoral da Bahia. Itapuã entre as áreas mais afetadas. Bom, a renda. Condei. E mês. O coração dela despencou. Tentou ligar. Toca. Toca. Nada. Cada sinal chamando perfurava mais fundo. Ela preparou a mala às pressas, chamou um carro, correu ao aeroporto. Aguenta, Rafael, sussurrou. Eu estou voltando. Quando o avião pousou, a Bahia estava coberta de cinza. Chuva fina, vento inquieto. O táxi correu por ruas cheias de galhos caídos. Quando chegou à ladeira que levava à casa deles, viu o telhado entre os coqueiros molhados. A porta estava entreaberta. Uma luz fraca escapava. Ela correu. Rafael. O mar respondeu. E então, da porta, ele surgiu encharcado, desgrenhado,
mas sorrindo com aquele sorriso que dava sentido à Bahia inteira. Você está bem? Ela arfou. Estou. Só perdi umas telhas, mas eu sabia que você viria. Ela congelou. Sabia? Bahia, me disse. Ele disse num sussurro. A Bahia disse que, quando o mar ficasse bravo, você voltaria. Isadora desabou em lágrimas e correu para seus braços. A chuva voltou a cair forte, mas não estava fria. Rafael a envolveu, beijou-lhe a testa molhada. Viu? A tempestade só veio para ter certeza de que ainda nos amamos. Essa noite, sentaram-se juntos dentro da casa ainda escura, iluminada apenas pela chama de uma vela. Isadora recostou-se no peito dele, o cheiro de sal misturado ao da cera quente. Você sabe qual é o meu maior medo, Rafael? Sei. Qual? Perder a Bahia. Mas a Bahia não vai deixar isso acontecer. Lá fora, o mar batia manso. Aqui dentro, dois corações respiravam juntos, ainda abalados pela tormenta, mas mais fortes por causa dela. A tempestade tinha passado, mas seu rastro ficaria para sempre, como as marcas de um amor que doem, mas são verdadeiras demais para desaparecer. A Bahia, depois da tempestade, parecia uma mulher que acabara de chorar exausta, mas estranhamente bela. O sol voltara forte, dourado e quente, a ponto de derreter o próprio ar. As ondas estavam mais dóceis, a areia secava rápido e o cheiro de sal se misturava ao aroma de coco queimado das barracas à beira-mar. Rafael e Isadora arrumavam a casa, rindo enquanto trabalhavam, como duas crianças brincando de remontar o próprio mundo. Na varanda, estendiam os panos brancos que haviam molhado. O vento os inflava como velas. Rafael os observou e disse: Eu gosto mais da Bahia depois da tempestade, tudo fica limpo, nu, sem nada para esconder. Isadora assentiu, olhando o mar. Eu também. Talvez o amor seja assim, só depois do temporal é que entendemos o que realmente queremos guardar. Por vezes, ele sorriu, pousando a mão no ombro dela. Eu guardo a Bahia. E você? Ela se virou, tocando suavemente os lábios dele. E eu guardo você entre o sol e a saudade. À tarde, Rafael ajudou os moradores a reparar telhados e limpar ruas. As crianças corriam ao redor dele, rindo alto. Uma senhora da vizinhança lhe entregou uma cesta de pão de queijo quente, dizendo: Bahia não esquece quem ajuda. Estade, ele agradeceu e sentiu o coração se encher de algo simples e profundo, um sentimento de pertencimento. Isadora, por sua vez, ficou na casa das ondas, avaliando os danos. Algumas pinturas das crianças estavam borradas, mas ela não as descartou. Secou cada uma e as recolocou na parede. Elas continuam bonitas, disse a Rafael quando ele chegou. A tempestade não apaga nada do que foi desenhado com fé. Ele a encarou com admiração. Você sabe o que faz, Isadora? Faz as pessoas acreditarem no que eu achava que já tinha desaparecido, esperança, bondade e amor. Ela sorriu. Foi a Bahia que me ensinou. Cada chuva aqui traz algo que precisa ser replantado. Sentaram-se juntos na escada da varanda, ouvindo o samba distante. O pôr do sol tingia o mar de vermelho. Rafael então lhe entregou um pequeno ingresso. O que é isso? Uma exposição em São Paulo. Estão falando muito sobre seu projeto. Querem que você vá palestrar. Vericibias. Ela franziu a testa. Você quer que eu vá? Eu quero que a Bahia escute sua voz mais longe. E você? Eu fico. Alguém precisa cuidar da casa das ondas e daqueles pequenos travessos. Ela riu, com os olhos marejados. Você não tem medo de eu ir e não voltar? Eu não tenho medo do mar, Isadora. Só tenho medo de quando ele para de cantar. E se eu silenciar? Eu deixo a Bahia cantar por você. Naquela noite, deitaram-se no telhado já consertado, observando as estrelas. A lua estava tão brilhante que o mar parecia prata líquida. Você sabe o que Bahia significa? Ela perguntou. Bahia. Sim, mas para quem vive aqui, Bahia também significa abraço, porque ela envolve, acolhe e protege. Rafael sorriu. Então a Bahia é você. E você? Eu sou a onda que vai embora para poder voltar. Ficaram em silêncio. O vento passava por seus cabelos, e a música distante de Pelourinho chegava como um sussurro. Nada era dito, porque quem se entende de verdade não precisa de palavras. Dias depois, Isadora preparou a mala. Ficaria 2 semanas em São Paulo, dessa vez, sem lágrimas, apenas um olhar cheio de confiança.
Rafael a ajudou a arrumar desenhos, fechar a mala e a acompanhou até a praia. Antes de partir, ela lhe entregou uma caixinha de madeira. Abra quando sentir saudade. Ele segurou a caixa. E você? O que faz quando sentir saudade de mim? Eu olho para a Bahia. E o sol. Eu levo comigo. Rafael riu de leve, os olhos quentes. Então a Bahia vai ficar um pouco mais escura. Não tem problema, ela respondeu, beijando sua face. Você já é a luz da Bahia. Ela se afastou, pequena contra o brilho do dia, o cabelo voando ao vento. Rafael ficou até que sua silhueta desaparecesse na curva da rua. Quando voltou para casa, abriu a caixinha. Dentro havia uma pequena concha e um bilhete dobrado, com sua caligrafia. Para o homem que aprendeu a ouvir o mar. Ele sorriu e colocou a concha no parapeito da janela. Quando o vento passava por ela, soava um som suave, como o mar ao longe. A Bahia voltou a cantar dessa vez a canção da saudade, doce, profunda e leve como o amor deles. À noite, Rafael escreveu em seu caderno de esboços: entre o sol e a saudade, o amor não desaparece. Ele muda de forma, de cor, de vento, mas continua respirando. Fechou o caderno, olhou o mar e sorriu. A Bahia adormecera, mas dentro dele as ondas ainda sussurravam o nome dela. São Paulo, na estação seca, era sempre mais cinza que outros lugares. O céu opaco, o vento áspero, tudo acelerado demais. Isadora caminhava pela Avenida Paulista com o portfólio nas mãos, perdida entre buzinas e passos rápidos. Sentia tanta falta da Bahia que às vezes jurava ouvir tambores de samba misturados ao ritmo do próprio coração. A exposição acontecia em um espaço branco e amplo, onde suas plantas e desenhos da Casa das Ondas brilhavam sob a luz. Críticos elogiavam, a imprensa destacava a arquitetura da emoção, mas em meio aos elogios, ela ouvia apenas uma voz, o mar da Bahia dentro da memória, e Rafael dizendo: a Bahia só precisa ser amada um pouco mais. Depois da coletiva, ela foi à varanda do prédio e olhou para o sul, onde, a milhares de quilômetros, a Bahia dormia sob a lua. Pegou o celular. Prestes a ligar, preferiu enviar uma mensagem: hoje o sol está fraco, talvez tenha ido te encontrar. Ouda. Poucos minutos depois, a resposta chegou: e eu encontrei você nele. Ela sorriu, deixando uma lágrima cair. A cidade era barulhenta, mas naquele instante sentiu-se abraçada pela Bahia por meio de um raio de sol, de uma frase, de um amor que não precisava estar perto para existir. Na Bahia, Rafael sentava-se na sala de aula com as crianças colorindo o mar. Um menino levantou o desenho. Professor, por que o meu mar está triste? Rafael sorriu. Porque o mar está com saudade. Pesitiza. Saudade de quem? De quem ensinou ele a cantar. As crianças gargalharam, mas Rafael ficou em silêncio. Olhou pela janela para o pôr do sol, igual ao dia em que ela partira. Respirou o vento salgado, a Bahia ainda cantava, e cada nota dizia o nome dela. À noite, abriu a caixinha, encostou a concha ao ouvido e ouviu: eu volto. Uma semana depois, Isadora recebeu uma carta da Bahia. O papel tinha cheiro de sal e a letra dele era firme e inclinada. Isadora, a Bahia acorda todos os dias com risadas de crianças e um vento que carrega teu cheiro. Arrumei o telhado, plantei buganvílias na varanda. Quando o sol bate, as pétalas caem como beijos. Não sei quando você volta, mas a Bahia sabe. Ela me disse: quando o vento trouxer cheiro de coco a São Paulo, é sinal de que você está chegando. Eu fico diante do mar toda a tarde, ouvindo as ondas chamarem seu nome. Rafael. Ela dobrou a carta, pressionou-a contra o peito. Do lado de fora, o céu paulistano ficava dourado, sinal dos ventos de leste, vindos da Bahia. Ela sorriu, sussurrando: então está chegando a hora. Um mês depois, a exposição terminou. No último dia, o curador lhe disse: você poderia ficar em São Paulo. Queremos que dê aulas aqui. Ela pensou por um momento, depois sorriu. Obrigada, mas minha casa está no mar. Saiu do edifício puxando a mala. Na calçada, um vendedor ambulante ligou um radinho e inesperadamente começou a tocar Samba da Bênção. Ela parou, riu, chorou. A Bahia estava chamando. 2 dias depois, o avião pousou em Salvador. O ar quente a abraçou. No caminho para Itapuã, o coração dela batia rápido. A casa surgiu entre os coqueiros, porta azul aberta,
telhado vermelho brilhando ao sol. Rafael estava sentado na varanda, caderno no colo, o sol iluminando seu rosto. Ao vê-la, levantou-se. O sorriso dele se abriu devagar como um amanhecer. Você voltou, ele disse. Eu te disse. A Bahia não consegue ficar sozinha por muito tempo. Ela largou a mala e correu para ele. Nada precisou ser dito. O vento soprou, o mar murmurou e até o sol pareceu sorrir. Atrás deles, as buganvílias dançavam ao vento, pintando o ar com pétalas a imagem perfeita de um retorno, simples, silencioso, verdadeiro. Naquela noite, deitados no telhado olhando as estrelas, Isadora disse baixinho: Sabe, eu acho que a Bahia não é só um lugar. A Bahia é o nosso coração. Rafael apertou a mão dela. E quando eu sinto saudade, só preciso ouvir ele bater. John. Ela entrelaçou os dedos aos dele. Eu não quero ir mais a lugar nenhum. Eu também não quero deixar você ir. Então vamos ficar, sob o mesmo sol, com a mesma saudade. Rafael sorriu e tocou o coração dela, e com o mesmo amor. Lá fora, o mar beijava a areia. O sol se escondia atrás do horizonte, deixando um rastro vermelho, uma promessa. A Bahia sorriu. E no vento salgado daquela noite, eles souberam. Tudo o que a tempestade levara, agora havia retornado mais fundo, mais verdadeiro e eterno. A Bahia em setembro, estação de chuvas breves, mas cheias de vida. A chuva ali não é triste como em São Paulo, nem feroz como no Rio. Chega mansa, como um samba lento, convidando quem passa a parar, respirar fundo e agradecer por ainda sentir. Naquela manhã, Isadora despertou com o cheiro de café e o som da chuva batendo no telhado. Rafael já havia se levantado. Estava na varanda, dedilhando acordes suaves num violão velho que um amigo lhe dera. A melodia era leve como um suspiro, misturando-se ao ritmo dos pingos. Eu pensei que você não sabia tocar, ela disse, enrolando um chale nos ombros ao se aproximar. Ele sorriu. Eu não sei. Eu só sei lembrar. Lembrar de quem? Da mulher que ensinou a Bahia a cantar com o coração. Ela se sentou ao lado dele, deixando que a chuva respingasse nos cabelos. Seus olhos brilhavam como o mar pela manhã. Eu acho que a Bahia está com ciúmes, murmurou. Você está tocando para ela, mas olhando para mim. Bahia entende. Bahia ama nós dois. Riram juntos. A chuva engrossou. Rafael pousou o violão e a puxou para perto. Você sabe, disse ele, toda vez que a chuva cai na Bahia, eu sinto como se cada gota estivesse contando uma história, a história da mulher que me ensinou a ver o mundo de outro jeito. Event. E eu escuto na chuva, ela respondeu baixinho, que o amor não precisa de razão, só precisa existir. A chuva seguiu até o meio-dia. A casa das ondas continuou aberta, as crianças nunca tinham medo de se molhar. Entraram correndo, encharcadas, gargalhando. Isadora secava seus cabelos com uma toalha. Rafael recolhia folhas de desenho espalhadas. Um menino de cachinhos apontou para o mural que estavam pintando. Uma casa à beira-mar, o céu chuvoso e duas pessoas debaixo de um guarda-chuva. Tio Rafael, tia Isadora. São vocês ali? Rafael sorriu, assentindo. Somos. Porque quando alguém está ao nosso lado na chuva, a gente não sente frio. As crianças riram. Uma garotinha levantou a mão. Tia, posso desenhar um arco-íris? Claro, meu amor. Todo amor merece um arco-íris. E a sala se iluminou. Cores, risos e o som suave da chuva criaram uma harmonia que só a Bahia sabe conduzir. À tarde, depois que as crianças se foram, Rafael e Isadora sentaram perto da janela aberta. A chuva cessara, mas nuvens pesadas ainda cobriam o céu, e o mar parecia adormecido. Você acha que o amor tem idade? Rafael perguntou. Tem, ela respondeu. Mas só quando as pessoas deixam de vivê-lo. E nós ainda estamos vivendo. Ele sorriu. Às vezes eu tenho medo de que a Bahia se canse da gente de tanta paz, tanta quietude. Bahia nunca se cansa de quem sabe amá-la, só daqueles que esquecem de ouvi-la. Rafael respirou fundo. Então esse é o segredo. Das Murad? Não é segredo, é fé, ela disse, pousando a mão sobre o peito dele. Assim como o amor, Rafael. Só existe enquanto acreditamos nele. O beijo veio lento, profundo como onda no fim da tarde. À noite, acontecia o Festival da Chuva, o último da estação. Salvador brilhava em luzes.
gente dançando samba sob garoa leve, tambores ecoando do Pelourinho até Itapuã. Isadora e Rafael misturaram-se à multidão, descalços, molhados, rindo. Uma banda de rua começou, Aquarela do Brasil. A cidade vibrou. Rafael puxou Isadora pela cintura. Tem certeza de que quer dançar na chuva? Ela o fitou, os olhos cintilando. Você esqueceu? Eu sou a Bahia. Então me guia. Indéstamo. Eles dançaram não seguindo passos, nem tempo, mas seguindo o coração. A chuva caía nos ombros, as luzes refletiam nas gotas. O samba pulsava como sangue. O mundo inteiro parecia dissolver-se na música. Rafael a beijou ali no meio da multidão. Um beijo longo, quente, salgado de chuva. As pessoas aplaudiram, riram e alguém gritou: Viva o amor! Isadora riu entre lágrimas. Eu pensava que a felicidade era algo para ser procurado, mas parece que ela encontra a gente quando paramos de correr. E a Bahia te trouxe para mim como a chuva traz samba para a rua. Ao voltarem para casa, com garoa fina ainda caindo, Rafael acendeu algumas velas. Isadora enrolou um pano seco em ambos. Sentaram-se à janela observando o mar escuro, cravejado de reflexos. Você acha que um dia vamos deixar a Bahia? Ela perguntou. Eu não sei, mas se formos, a Bahia virá conosco. Como? Em você. Ela pousou a cabeça no ombro dele. A chuva diminuía, batendo leve no vidro. Este é o último samba da chuva, murmurou ele. Não, ela respondeu. É só o último de hoje. Amanhã, a Bahia canta de novo. Ele sorriu. Do lado de fora, a água se misturava ao som das ondas. A Bahia dormia, e dentro dessa calma, o amor deles continuava firme, silencioso e real, como a própria tempestade. O sol voltou na manhã seguinte. Raios dourados atravessavam a janela, desenhando luz sobre a pele deles. Rafael dormia ainda, sorriso no canto da boca. Isadora sussurrou. Obrigada, Bahia, por tudo. Saiu para a varanda, respirou o cheiro do sal. O mar brilhava. Uma jangada distante deslizava em direção ao nascente. Ela sabia. Viria chuva de novo, viria sol, viria vento, mas a Bahia sempre cantaria, e em cada canto o amor deles viveria. Porque o amor verdadeiro nunca termina. Ele apenas vira música, e a Bahia será sempre essa canção. Uma canção brasileira sobre duas almas que atravessaram tempestades, encontraram-se no ritmo do mar, da chuva e do samba, para descobrir que o amor não precisa de abrigo, porque ele próprio é uma casa,